Boa noite, galerinha! Boa noite, gente. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves na área, de novo com vocês. Mais uma quinta-feira de alegria. Meu Deus! Já sigam a gente nas redes sociais, @podcast Gente de Fé, no Facebook, no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube toda quinta-feira às 20 horas. Isso aí, segue a gente pra gente bater nossas metas. Agora em rumo aos 6 mil seguidores. Depois dos 100. Depois dos 10. Vamos primeiro pros 10 mil. Isso. Né? Mais devagarinho, mas gratidão você que nos acompanha aí toda quinta-feira. É uma alegria imensa ter vocês nos assistindo. Muitas histórias, testemunhos. A gente tá trazendo gente de longe, de fora, né? E muitos testemunhos Muitos bons, testemunhos legais, Nossa, muitos, gente. né? A gente conheceu um padre surfista, né? Top. Ele fez assim pra mim. Tudo bem? Padre ali, padre surfista, abração, padre, obrigado por ter vindo aqui, né? Sim. Padre que veio lá da Zona Leste, né? Uma história também incrível de vida. E a gente tem toda quinta-feira aqui aprendido bastante. Costumo dizer que os testemunhos primeiro tocam a gente estar aqui participando e depois vão para vocês, né? Então a nossa vida aqui tem sido muito agraciada por Deus, muitos presentes a gente tem ganho aqui do alto, né? E é isso aí, bora evangelizar, bora levar a palavra para frente de todas as formas possíveis, né? Tô inspirado hoje. Meu trabalho tá por aqui, assim, sabe? Quando você trabalha, aqui é o lugar que você relaxa, fica em paz. Gente, eu vou né? deixar ele em paz, que legal. Nossa, não, eu digo aqui, ó, o Raul, o estúdio, né? Raul, o Raul, você falou, tá o gravado, estúdio, tá gravado. né? O ambiente, os convidados me deixam em paz. Top, Você às vezes também, às vezes, top. né? Mas é com alegria que a gente tá aqui, né? Mais uma quinta-feira aí, de muitas que virão. Hoje, num dia especial, a gente tem mais um casal, né? Um casal. Top. São poucos os casais que vieram, né? Terceiro. Terceiro casal que a gente consegue trazer. Pra mim é uma alegria, né? Porque eles, mesmo eles não sabendo, eles fizeram parte num momento importante da minha vida. No momento que eu tava saindo de depressão. Onde eles trabalham muitas tardes, muitos almoços, foram o meu refúgio ali. Né? Me ensinaram coisas importantes, mesmo sem saber o que eu tava passando, mesmo sem questionar. Né? Me ajudaram muito, muito, muito. E a gente criou aí um vínculo, né? Uma amizade desde então. Né? Agradeço de coração estar aqui hoje com a gente. O Jaime, a Débora, né? Gratidão vocês aqui nessa quinta-feira pra gente partilhar, conversar, conhecer, entender, né? Mas obrigado, né? Agradeço desde já, porque como eu falei pra vocês em off aqui, lá em 2019, até antes, né? Quando vocês tinham a loja, vocês vão falar mais, a loja Lilium, né? Lá embaixo, por muitas vezes eu tava saindo da minha depressão e era lá o refúgio, eu trabalhava em Mauá. Então eu ia andando pra espairecer e achei vocês. Daí depois que vocês mudaram, eu falei, meu Deus, e agora? Daí mudou pra mais perto do meu trabalho ainda. E era o meu refúgio, ia lá, lia um livrinho, comprava um livro. A Débora muitas vezes contava uma história de um santo, falava disso, falava daquilo, né? E aquilo foi, né, me ajudou. Né? Me ajudou a sair da depressão. Através da loja de vocês, como eu disse, eu achei uma psicóloga que era no mesmo prédio. E essa psicóloga era católica, ela tinha estudado teologia e tudo mais, me aproximou de Deus, né? Me aproximou de Deus. A gente conversava de Deus. Era incrível, né? Muitas vezes você não tem isso na psicologia, né? A gente conversava de Deus. E a Débora me ensinou a quaresma de São Miguel. Bom. E que incrível, ela acaba no dia do meu aniversário, 29 de setembro. Né? Então, assim... Então, pra mim é uma gratidão ter vocês aqui. Né? A gente poder partilhar, conversar. E é isso aí. Vamos que vamos. Bom, é um prazer enorme, né, estarmos aqui, né? Nós já queríamos pedir licença para todos que estão nos ouvindo, né? Nos recebendo aí de coração. Aqueles que vão ficar, né? Pode fazer perguntas também, né? Sobre, não sei se É que o nosso gravado, né? Mas você que vai nos ouvir aí, tudo que nós vamos falar aqui é bem pessoal, bem íntimo, né? E é o testemunho é para você poder expressar aquilo que Deus fez, né? Eu acho que quando você testemunha, você expressa a sua gratidão por Deus, né? Como você falou, eu não sabia, mas aconteceu aquilo que a gente sempre pede para Deus, né? Você entra na livraria comprar um terço e ganha uma oração. Né? Quase né? isso. É bem assim, né? Por isso que somos os donos e nós que ficamos. Né? Nós sabemos disso, né? Às vezes chega na nossa livraria, na nossa loja, né? Hoje, e pessoas assim que depois nos contam, né? Depois com um pouco mais de intimidade, né? Mas por quê? Nós pedimos muito para Deus isso, né? Isso foi lá atrás. Né? Quando eu era metalúrgico, eu falava que eu queria trabalhar para Deus. Trabalhar, literalmente.
né, receber um salário, tudo que tinha a ver com Deus, né? Então, Deus me colocou numa livraria, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem a livraria e a gente também trabalha com as igrejas, né? Uhum. E conversa também com os padres dentro do clero, que são pessoas como nós também, né? Então eu consigo acolher também, né? Às vezes eu vou lá, eles pensam, já vem um vendedor. Não, às vezes eu só... amigo, às vezes, né? às vezes eu só quero partilhar alguma coisa, ouço bastante. Isso faz parte da nossa fé, faz parte da nossa missão também, né? Como empreendedor e como cristão, né? Cristão católico, apostólico romano. Então é acolher as pessoas de coração, né? Então, E vocês isso aí. conseguem bem, viu? Eu lembro uma vez tinha uns paninhos, eu acho que vocês ganharam de comemoração de Padre Pio. Padre Pio. Ixi, essa Né? daí é o... E você me falou, leva esses aqui, ó. Daí você pegou e ia me dar um só, falou, não, leva mais uns que você vai encontrar mais 4 pessoas pra Se dar. você pegou aquele lenço, né? De Padre Pio, o que acontece? Aquele lenço de Padre Pio, as pessoas se unem, colocam os lencinhos em cima de uma relíquia do Padre Pio de 1º grau, e eles começam a orar, e de repente todo lugar fica impregnado com cheiro de rosa. Nossa. Ao ponto que Eu tenho o meu ainda. algum tempo fica no lenço. Aqueles lenços todos ficam com cheiro de rosa. Aí depois ele vai passando para lá. Mas se você pegar aquele lenço na sua intimidade de oração e rezando com o Padre Pio, você vai sentir o cheiro de rosa. Então, fique aí também para você... Vou Você pegar tá meu vendo que peninho Padre de Pio volta. tá assim, né, em Tá, você? Você tá Padre Pio vendo? tá querendo me pegar. Padre Pio, não tem como. É começar a entrar num momento profundo de oração. A intercessão de São Padre Pio, você vai ter sinais. Um dos sinais são o cheiro de rosa. Glória a Deus. Tamo junto, Padre Pio. Eu sou a Débora, casada com o Jaime. É um prazer estar aqui hoje, essa noite, partilhando com vocês. Eu sempre falo que o testemunho, ele nos ajuda muito, né? Toda vez que a gente vai dar o nosso testemunho, a gente pede licença para as pessoas, porque assim, as pessoas não precisam acreditar, né? Porque são milagres que acontecem conosco. Por outro lado, se nós não falarmos desse milagre, o milagre deixa de ser milagre, né? Uhum. O milagre ele tem que estar sempre sendo falado, sempre sendo falado. E a gente começou muito cedo, como a gente estava conversando aqui no início, muito cedo, mas sempre com Deus, né? Mesmo sem não conhecer esse Deus tão maravilhoso que cuida de nós, a gente estava ali, né? Então, no início do nosso caminho dentro da igreja, o Jaime foi primeiro, como a gente falou, e a gente era muito novo, e eu não tinha esse discernimento de entender, não participava da igreja, e ele sempre muito presente na igreja, sempre muito. Tinha missões, rezava o texto nas casas, e no começo do nosso casamento a gente teve muito atrito, porque eu não aceitava essa situação. Eu lembro que ele foi para um rebanhão, eu nem entendi o que era rebanhão. O que é rebanhão? Vai pra onde? E aí ele que chegou rebanhão? em casa tarde. No carnaval ainda? Que migué é esse? E aí eu falei, como que pode e tal? E aí começou, falo que aí começou nosso momento com Deus, né? Nossa espiritualidade. Apesar de ser muito novo, o Jaime assim, sempre teve esse dom de pregar, de evangelizar, de acolher as pessoas, né? Muito mais do que eu. E aí eu, assim, por birra mesmo, assim, nova, eu falava para eles, eu falei, vou estudar, vou provar para vocês que nada disso existe, né? Você tá tudo errado. Quando eu, muito nova, comecei a fazer o curso de teologia, era em Santo André, foi para a primeira escola que abriu em Santo André, né? E a gente eu lembro que a gente ainda ia de Iaosa, tinha um ônibus de Iaosa, né? A gente ia de Iaosa, era uma dificuldade, mas a gente ia, era muito gostoso. E que era o instituto, né? Eram os cursos de teologia popular. Cursos de teologia popular. Aí a gente foi. E aí começou, então, mais atrito ainda, né? Porque eu não concordava com as coisas que o Jaime falava, e o Jaime também não concordava, a gente ficava ali, né? E aí eu entrei no Ministério da Palavra, né, para pregar também, para falar mais com a intenção de provar para o pessoal que, né, que aquilo não existia. Não era nem, então você não estava nem indo, era para provar para você que você estava errado. E aí eu me que é a parte carismática, do padre, né? Sempre fui, graças a Deus, da mesma paróquia, da paróquia São João Batista. Eu estou nessa paróquia há mais de 30 anos, pertenço à paróquia, nunca fui em outra igreja, né? Comecei ali, na época era o padre Osmo, né, sempre com um padre esteve sempre muito conosco, e também
Por um lado bom, para mim era muito bom, porque ele não gostava da renovação, né? Assim, ele não participava. Então, na verdade, sim, junto, você né? aceitava a igreja, mas não aceitava a renovação. Isso, renovação nem pensar, Vou provar né? pra você que a renovação tá errado, faz Isso, errado. Né? Nem pensar. E aí também aquilo, estar junto com um padre que também, assim, não é que ele era contra e tal, mas ele tinha uma linha dele que era igual a nossa, né? Mais tradicional. Enfim, e aí começou uma luta bem legal. Aí depois... Bem legal. Bem legal. A gente já quase se separando. O Jaime foi para uma vigília, né? E aí, assim, eu falava, mas como pode, né? Nós, homem casado ficar a noite inteira rezando. E ele vai pro carnaval, é pra vigília, que parra é essa renovação? Ele tinha umas vigílias que ele ia, né? Então, nessa noite da vigília, eu falei para ele, olha, se você for, quando você voltar, a gente separa tudo, porque não, pra gente, pra mim, não dá mais, né? Toda essa situação. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha ali, em torno, acho que eu já tinha uns 21 anos, Não, né? 19. 19, né? 19. 17, foi bem no comecinho. Tinha 19 anos só. 19 anos, é? Ela falou, quando você voltar... Você voltar... E aí eu falei, a gente vai conversar. E lá, só que nisso eu não sabia, lá na vigília, o Jaime, em oração, o Jaime falou para Deus, né? Falou, olha, Senhor, eu tô aqui, você cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas, né? E eu acho que foi aí a minha conversão. Foi aí. Ele foi pra vigília. Ele foi pra vigília. Meu Deus. Não, eu falei pra ela, não, então a gente vai se separar, mas eu vou para a vigília, né? Eu vou ficar a noite inteira rezando, porque eu já tinha me comprometido, né? E aquela eloquência, né? Quando você recebe o primeiro amor, você fica meio doido. Então você acaba se perdendo também, né? Se você não muito, tem um sentido, se você não, se perde porque mesmo. tudo Demais. quer demais. Então eu tava nessa onda aí ainda, né? Eu tava meio assim cego e tudo era Deus, né? Então eu fui pra vigília, mas Deus tinha esse propósito também, né? Então, quando eu fui pra vigília, eu falei, não tô indo pra um boteco, não tô indo pra balada, eu tô indo rezar, meu. Que isso? Como pode, né? Eu venho de uma família que é cheio de problemas, com álcool, com tudo, e né? você tranquilo. Né? E eu nunca bebi, então eu falei, eu não bebo, né? Tenho problema grave na família de alcoolismo, né? A gente precisa rezar para isso, né? Então, quando a Débora me peitou mesmo, falou assim, não, ela tinha 19 anos, eu 23, 21 anos, né? Mais ou menos, né? Então, todo mundo muito novo. Né? Mas eu falei, não, eu quero eu vou ficar a noite inteira igual um lobo louvando, né? E a gente tá falando do tempo lá, né? Atrás, né, 20 anos, 20 então, anos atrás, aonde que né? tava fora do normal, né? Você espirrava, era o Espírito Santo. Então, glória a Deus, aleluia, e vambora, né? E eu tava naquela alegria total. E né? ela também. E ela também. Ela, assim, você vê que é complicado, né? Relacionamento. A gente já era novinho casado, né? Já tinha só 2 anos de casado. Já é muito difícil, né? Então, e tudo muito novo. Então, entrou Deus também muito novo aí. E a gente foi, mas lá... Entrou Deus numa disputa do casal, né? Lá, que um era doutrinal, né? Mais né? E outro, mais renovação. espiritual. Porque na espiritual. vigília ainda ela não participava. Ela não ia na igreja ainda. Uhum. Quando ela... Do tempo da vigília ainda não. Aí depois que ela começou... Que ela viu, né, que ela repensou de a gente não separar, né, lá na vigília, né, eu rezei muito, pedi muito pra Deus, falei pro pessoal, gente, minha esposa falou que vai separar, a gente não vai separar coisa nenhuma, nós vamos orar a vigília inteira pra isso, então. Aí foi isso. É mais ou menos assim, para as pessoas entenderem o poder da oração, o poder da fé, e você compreender que existe um Deus. O mesmo Deus de 20 anos atrás é o Deus que age hoje também. Uhum. Né? É que muitas vezes a gente passa despercebido e acaba esquecendo desse Deus, né, que está ali. E eu tenho certeza que todos nós, acontecem várias coisas, vários milagres em nossas vidas, né? E aí, então, desse período um pouco mais difícil, terminei o curso, né, estudamos. E não mandou já embora. Não mandei o Jaime embora. E aí eu falo que aí eu me converti. Sempre fui, já comecei, né, no Ministério da Palavra. Mas depois ela começou, né, Débora? Mesmo fazendo o curso, ela começou a participar comigo no grupo de oração. Né? Aí já teve um contato mais carismático. Porque talvez né? um modo de você entender e bater de frente e falar que tá errado é participar. Porque assim, quando você não participa, você não tem como falar que tá errado ou não. Então, talvez eu vou participar e vou te provar mais ainda que você tá errado. E acho que foi nessa que aí o Espírito Santo te pegou. Né? Quando eu vejo a minha história de fé, eu lembro muito de Paulo, né? Porque Paulo, ele era, né, tudo para ele era demais, né? Então, por exemplo, se ele pregava bem, se ele não, entendeu? Tudo que Paulo fazia era com muita excelência, né, com muita autoridade.
E aí eu fui. Depois tive um pouco de desafio, depois que eu me apaixonei por esse Espírito Santo, fui batizada, né? Aí começou a ficar até complicado nas celebrações. Porque aí eu queria usar como se, uma celebração como se fosse uma pregação, como se eu tivesse um grupo de oração. E aí imagina, aí complicou. Então eu tive que reaprender novamente o que é uma celebração da palavra, o que é uma pregação no grupo de oração, o que é um momento Espírito Santo. E ao mesmo tempo as pessoas do grupo de oração me cobravam, mas você é carismático, mas você tem algum de dom, então você pode melhorar a sua celebração. Mas eu falava, mas a celebração tem uns ritos, tem uns né? ritos que Nós você não pode seguir fugir. ritos, seguir as doutrinas, né? Então não pode. Enfim, isso aí foi uma parte muito boa na nossa vida, assim, né? Conhecer esse Deus, né? Conhecer juntos esse Deus, apesar da gente ser um casal muito novinho, mas conhecer verdadeiramente Deus, né? Eu falo conhecer Deus. E aí nós ficamos casados, depois desse tempo aí, uns 6 anos, e nós tínhamos um projeto, né? Como a gente era muito novo, de comprar a nossa casa. A gente que trabalhava para comprar casa. E vocês trabalhavam em lugares separados. Né? Assim, só voltando, você falando de Paulo, sabe? Eu tenho para mim, assim, que Paulo, ele queria tanto conhecer aquele Deus que falavam, aquele Jesus que falavam, que na verdade ele perseguia, mas ele queria entender. Né? Eu me vejo muito como Paulo, porque assim, eu perseguia mesmo. Eu perseguia todo mundo que era carismático. Todo mundo que falava que tinha dom. Porque o ensaio, às vezes, era na minha casa. Nossa, o ensaio do também ele procurava, né? 10 anos, eu fui 10 anos de Ministério de Música, gente. Então, às vezes, o ensaio comia solto. Eu sei que minha mulher não gosta, mas vamos ensaiar lá em casa. Normalmente, o que eu fazia? Eu trabalhava na oficina de moto. Então, quando eu sabia que tinha ensaio em casa, eu ia para outros lugares. Eu passava para o Mauá, eu ia para o shopping, aí eu olhava o horário, aí eu ligava. Acabou o ensaio? Acabou. Então eu tô chegando em casa. E era sempre todo sábado à noite. Era 5 minutos de ensaio e 10, porque quando o cara fica falando de Deus, aí começa, né? E aí ensaio. Vai. Aí chegava, ela tava lá. Aí eu sempre saía, eu falava, gente, como pode, né? Eu saía do serviço, ia para outro lugar, para não ir para casa, para esperar o ensaio passar, para depois eu ir para casa. Mas muito parecido com o Paulo, né? Você perseguia, na verdade, no fundo, não entender o que ele vive, mas talvez querendo viver junto. Né? E aí, graças a Deus, depois da minha conversão, a gente disparou pregando em encontros, grupos de orações, e a gente ia muito para fora. Fizemos um projeto em Minas Gerais, fomos pregar. Novinho. E para piorar a situação, para ficar bem grave mesmo a nossa situação, depois dessa eloquência do grupo de oração, tudo, eu caí de bandeja numa coordenação de uma comunidade. Eu era muito novinho e fui ser coordenador. Um coordenador que estava naquela eloquência, imagina como foi minha coordenação. Era atrito todo santo dia com o padre. O padre, tadinho, ele sofreu demais comigo, entendeu? Porque hoje eu tô com 46 anos. Lá eu tava com 20. E não adianta o padre. E o padre, ele é venezuelano. Ele não tinha esse contato com o RCC. Ele sabe. Ele falava, vocês é assim. Eu falo, não, nós é assado. Já tem que fazer assim. Não, nós vamos fazer assim. E não tinha como. E a minha coordenação foi uma das coordenações mais malucas de tudo. Eu nem sabia o que tava fazendo, só tava indo, né? Não, mas assim, mas nós éramos muito estudiosos, por isso que vai chegar até a história da livraria. Muito. O pai falou, não pode. Eu ia lá e comprava o livro, falou, pode. Pode, tá aqui, ó. Eu li, nossa, a gente lia. Eu lia demais, né? Dia e noite, sem parar, por quê? Porque é onde eu me apegava no conhecimento, né? Então, naquela época, você, sendo muito jovem, você fica, né? Vulnerável, você não sabe de muitas coisas, né? Aí, os meus formadores, que era bem mais velho, que hoje ainda, às vezes eu tô celebrando, eles estão sentadinhos lá, dá uma tristeza no meu coração, que eu falei, nossa, como eu fiz esse povo penar, né? Como eu fiz esse povo penar. Eu falo às vezes, quando eu tô escalado, né, pra celebrar, que estão tudo sentadinho lá, todos os meus formadores lá, tudo já é bisavô, pra você ter uma ideia, estão tudo sentadinho lá, né? A dona Dalvina, né? Mandar um beijo pra dona Dalvina, ela me ajudou demais. Jaime, não é assim. Calma, né? Jaime, teve uma vez numa reunião, eu joguei a ata pela janela. Meu Deus. Pra você ter uma ideia na loucura, né? Não sei quem falou lá. O que tá escrito? Eu falei, não, mas tá escrito na ata. A ata é um documento seríssimo. O que tá escrito na ata não serve pra nada. Eu peguei a ata e falei, não serve não a ata. Joguei pela janela, no segundo andar da igreja. Então,
A minha coordenadora na época, Jaime, você vai me matar do coração. Ué, mas a ata é um documento muito sério. Se vocês estão falando que a ata não presta pra nada, então pra que ter ata? Então era esse tipo de atrito, né? E aí a gente foi construindo nessas coisas todas, mas foi construindo uma história verdadeira com Deus. Eu falo que hoje, para chegar onde a gente chegou, a gente tem vários outros testemunhos também. Eu falo que é o amadurecimento da fé. Hoje eu falo que nós chegamos a um amadurecimento Com certeza. de uma fé, né? E aí nós conseguimos, graças a Deus, comprar a nossa casa. Depois de 6 anos de casado, nós realizamos o sonho, né? A gente trabalhava cada um num lugar, trabalhava em empresa e tal. E ali, mesmo com aquele dinheirinho, um pouquinho, a gente conseguiu comprar a nossa casa, que era o nosso maior sonho, o maior objetivo de um casal que casou novo, né? Uhum. Comprar a casa. Depois que nós compramos a casa, é onde entra o testemunho das crianças. Aí depois compramos a casa, estava todo mundo muito feliz. A gente tem um padre, o padre Joãozinho, é um padre amigo nosso, muitos anos, assim que ele começou no ministério, e ele sempre nos ajudou muito em oração. O que é de Ribeirão, Joãozinho? É, o Isso, Joãozinho. isso. Né? Ele foi uma pessoa assim, muito presente, né? Nesse período das crianças, nesse período de sofrimento, o padre Joãozinho foi uma pessoa muito presente em nossas vidas. Quando a gente quis engravidar, a gente foi lá, pedir a oração dele, pedir o auxílio, conversar com ele, tudo. Antes disso, a gente naquela fase de separa, não separa, né? Eu acabei, ele tava em Mauá. Nós Ele tinha saído de Diadema e veio para Mauá. Ele tava hoje no santuário, né, da Imaculada Conceição. Isso. Aí eu conheci ele lá e partilhei com ele, e era no dia seguinte ia ser aniversário do nosso casamento, né, de 2 anos. Aí ele falou, vem aqui que eu vou fazer uma celebração de renovação dos seus votos. E a gente naquele pé de guerra, né? Aí a gente tinha o quê? Só 2 anos de casado. Ele fez 24 vezes a renovação. Todos os anos ele faz a renovação. Ele Não fez é 24, incrível. não, ele fez 25 anos, né? Não, foi foi umas fãzaço 23 dele. vezes, 23. 23 vezes, quando a gente pintou 25 ele, a gente anos. tinha 2 anos de casado. Foi 23 vezes ele fez. Celebrou. E aí onde Ele ele fala, tá, ele celebra. ele fala assim, ó, ele marcou a data e falou, Jaime, vem aqui. São 23 anos. Ele tá em Santo André agora, né? Você é o bom agora pastor, ele né? Agora tá em Santo André. Ele tá Saiu em tem Santo pouco André. tempo. Então ele já, né? Esse ano não deu porque o nosso aniversário de casamento foi dia 19, né? De junho. dia E foi quando ele tava mudando de Mudando, igreja, é. né? Senão, né? Mas Senão ainda ele vai fazer seria. ainda, Ele né? vai Você fazer ainda vai ainda. celebrar ainda. Ele ainda falou, ó, esqueci não, hein? Então são 23 anos que a gente fez a renovação dos nossos votos, né? Aí depois nós conseguimos, né? Consegui engravidar. Engravidamos. Foi uma gravidez tranquila, assim, até oitavo mês, sexto mês ali, foi uma gravidez tranquila. Mas ali depois tivemos que tomar uns cuidados, tudo, mas enfim, tava bem, tava trabalhando, tava Não bem. era de risco, não era nada. Não gravidez. era de risco, não era nada. Celebrei bastante né, eu sempre, né, a gente tinha muitas celebrações na época. Você virou ministra novinha, né? Novinha. Na época eu falo assim, gente, na época eram 12 comunidades, uma paróquia e um padre. Então, para você ter uma ideia. Hoje eu falo, gente, hoje está muito bom. Hoje tem vários ministros da comunhão, cerimoniário, coroinha. Na minha época, não tinha esse monte de coisa que, graças a Deus, tem hoje. Na minha época, era você e o padre, né, muito pouco. Então, era a paróquia São João Batista e mais 12 comunidades, e um sacerdote só. Então, a gente celebrava bastante. Né? Bastante, assim, era direto. E aí, então, né, ficamos grávidos, engravidei do Nicolas, se chamava Nicolas Maximiliano, pela devoção do Jaime a Maximiliano Kolbe, né? Pela devoção do Jaime a Nossa Senhora. E o Jaime lia muitos livros sobre São Maximiliano. E aí nós colocamos o nome do nosso filho de Nicolas Maximiliano. E aí fui para um dia, era Semana Santa, né? Depois de uma procissão da Semana Santa, eu cheguei em casa, já estava com a barrigona, deitei no sofá e comecei a sentir as dores. Aí a gente falou, a gente andou, tudo, foi pra procissão e tal. E à noite eu fui internada na Santa Casa de Mauá, já pro neném nascer. E aí lá eu falo que daí começou a nossa história de fé, a nossa luta com Deus, porque assim, daí entanto, né, não parou mais. O Nicolas nasceu, né, nasceu prematuro. O Jaime, eu lembro que o Jaime entrou no quarto. Eu não vi o Nicolas, porque quando eles tiraram o neném, eu já estava muito mal, né? E aí eu já apaguei, fui para um quarto, eles já levaram o neném para UTI e o Nicolas nasceu.
o Jaime entrava no quarto e aí o Jaime sempre falava, não, pode dormir que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E aí eu acabei dormindo e depois de 8 horas, quando eu acordei, que fui tomar banho, tudo que eu voltei, e aí o Jaime entrou no quarto, aí o Jaime falou, olha, o Nicolas não está mais conosco, o Nicolas faleceu, Nossa. né? E aí foi um choque, né? Porque eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu volto para casa? O que eu vou fazer? Enfim. Aí o Jaime 6 falou, meses? aí ele 6 nasceu, viveu 7 horas, aí o Jaime teve que fazer todo esse processo de fazer o registro, enterrar, fazer um velório, porque como nasceu vivo, né? Tinha que fazer tudo. E ele era grande, né? Ele era um menino grande normal, também. né? E aí eu não estava muito bem, o Jaime falou, você quer ver o neném? Como eu não tinha visto ele vivo, eu não optei por não ver o neném, né? Não tive estrutura para ver Mas o neném. você não conseguia também. A né? Débora tava muito mal. Né? O médico falou, talvez, né? O médico não tava, sabe, não dando muita esperança dela também. E aí Nossa. depois... Porque ela ficou muito mal. Aí nós voltamos para... O Jaime fez toda essa Aí parte. o médico falou, eles queriam que ela, né, não tinha nem como, para ela ver o neném, né, falecido ainda, eles tinham que levar ela de maca. Porque eles também achou meio desumano levar o neném, né? Lá então no assim, quarto, né? aí eu falei, não, gente, não tem como, né? Não tem como. E aí a gente fica... E E aí quantos eu anos falo você que... tinha? Eu tava com uns 25 anos, eu acho. Uhum. Foi o Bem nosso novinho. primeiro, né? A gente estava com 8 anos de casado, 6, 7, 8 anos. Foi bem. E aí eu falo que começou a nossa história, assim, verdadeiramente com Deus, né? Acho que Deus foi preparando, porque você não entendia, né? Você não entendia porque tinha Porque acontecido. tava tudo bem até o tudo 6º bem, mês, tudo aqui. né? E era uma E ele criança... nasceu, tadinho, ele nasceu bem, né? Mas o pulmão dele ainda tava, assim, informação. lá no lado E marca o coração dele insuficiência. parou. O coração dele parou, né? Aí a Débora começou a ter um parto normal. O parto normal teve muita complicação. Eles resolveram, depois que machucaram a Débora ao extremo, né? Tá vendo que não tá dando. Eles pegaram e resolveram fazer uma cesariana. Daí início quase. Aí começou a complicação com ela. E o neném lá, aí beleza, o Nicolas nasceu, né? Aí fiquei no hospital 3 dias, 3 para 4 dias. Não voltamos para nossa casa, porque já estava tudo pronto, o quarto do bebê, roupa, tudo. Então, eu fiquei na Nossa. casa da minha cunhada, da irmã do Jaime, né? A Elaine, um beijo para ela. Uma pessoa, assim, extraordinária, uma pessoa muito humana, né? E fiquei lá na casa dela. Não conseguia voltar para minha casa, entrar na minha casa. E aí, além de tudo isso, teve muita pressão do povo da igreja, do povo de comunidade, do povo que te seguia, porque a gente tinha muitos seguidores, né? Muita gente, por exemplo, a gente marcava uma pregação e ia 20 pessoas para acompanhar, para participar, né? E aí as pessoas começaram a nos questionar, né? Mas por que vocês têm tanta fé? Vocês são de igreja? Por quê? Por quê? E aí, até um momento que a minha cunhada teve que dizer que eu não tinha condições de receber visita, porque as pessoas, na verdade... Não iam para visitar, ver como você estava, para questionar. Elas iam para questionar por que Deus tinha feito aquilo com uma pregadora tão, tão famosa, né? Uhum. E o Jaime também, por quê? E foi um momento muito de questionamento. Então, teve um tempo, durante esses dias, que a gente até parou de receber visita, né? E eu sempre... Aí eu falei para Deus, eu falei, olha, Senhor, eu quero sofrer os 40 dias. E era a Semana Santa. Eu falei, eu vou viver o resguardo 40 dias. E depois desses 40 dias, o Senhor me dá alguma coisa para mim, porque eu não consigo. Mas eu vou viver os 40 dias. A partir do momento que o meu filho foi embora, eu vou viver os 40 dias. E eu chorava de dia e de noite, né? Eu estava com muito leite, com a cesárea aberta e sem criança, né? E vendo o Jaime... Porque o corpo estava preparado para receber. Preparado, né? Vendo o Jaime na época... Teve uma gestação, assim, muito... E outra, com muito saudável, com muita alimentação saudável. Estudei muito, passo a passo das crianças, né? E vendo o Jaime, né, assim, numa situação muito triste, né? A gente chorava demais. Mas eu sempre trazia no meu coração um provérbios, né? A mulher sábia edifica o seu lar. Então eu tinha uma força muito grande dentro de mim, né? Então Deus nesses momentos, ele
assim, bem grave mesmo, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e respeitar o outro. Eu falo isso pra Débora, a gente não gosta da pessoa porque você não conhece a história dela. Porque o dia que você conhecer a história dela, você começa a gostar dela. Ou às vezes é porque ela é muito amargo, ela é muito azedo. Você não conhece a história dela, né? Quando você conhecer, aquele amargo passa a ser doce. No dia que eu peguei o Nicolas, né, que é um caixãozinho assim, né, eu tive que fazer o enterro, né, os coveiros na época eles estavam embriagados, pra você ter uma ideia, no Santa Lídia estava muito embriagado, e eu com aquela criança, né, com aquele caixãozinho assim, e eu olhei assim, né, aquele caixão, eu falei assim, meu, eu não piso mais na igreja não, piso não, pela trajetória do que eu vivi. Eu falei, meu, que é isso? Ainda eles arrumaram uma cova que é lá no fundão, eu pegando aquela criancinha assim, né, dando para eles colocar lá no fundão, né, eu vendo, falei, pô, né, eu sempre amei criança ao extremo, né, eu falei, nossa, eu vou ter tantos filhos, que aí eu vendo, sabe, ele sendo enterrado lá, aí depois o pessoal se afastou um pouco, né, meus irmãos que estavam comigo, se afastou um pouco, eu fiquei lá, né, perto do jazigo ali, onde ele estava sendo enterrado, aí eu senti um abraço, meu. Sabe quando alguém chega por trás e te abraça, assim, carracado mesmo? Aí eu falei, ao sentir aquilo, eu olhei, pensei que era a minha irmã, né? Aí eu olhei, minha irmã não tava lá longe, todo mundo, eu sozinho. Eu fiquei olhando lá pra dentro, lá, né? Aquele momento do sepultamento lá. E depois eu senti aquele abraço também, né? Aquele abraço forte, sabe? Aí eu falei, nossa, eu tô ficando louco de vez agora mesmo, né? E chorando muito, né? Eu tava chorando demais. Aí, quando abraçou, que eu fechei o olho e senti de novo aquele abraço, aí eu vi que era Deus que estava comigo. Aí eu senti mesmo. Eu falei, não, são sinais, né? O Senhor me deu... Ele sabe que eu não vou aguentar. A humanidade minha não vai aguentar. Vivenciar tudo isso aí, sinais, e vendo a Débora, que nem tava lá, depois... Né? A Débora com muito leite, o leite não parava, tomava remédio não parava, e ela tentava tirar e virou um caos aquilo, né? Fora o jugo, né? Você tá em luto, né? E as pessoas querem saber o porquê. Querendo saber por quê. Não querem saber se tá bem, isso. Não tá... É o que você fez, né? O que você fez? O que você fez? Mas, ó, lá dentro, na casa da minha irmã, porque ela tava muito cheia de ponto, minha irmã falou, vai ficar aqui. E nós era muito novinho ainda também. E minha irmã mais velha, não, vai ficar aqui, acabou. E a gente ficou ali um tempo pra poder reconstruir de novo, né? E eu lembro que o meu compadre, né, ele falou assim, você vai ter que pregar, mano. Você vai ter que pregar. Aí começou a falar, você vai ter que pregar. Eu falei, eu vou pregar daqui uns... Não vou pregar não, meu, não tem condições, eu tô em pedaços, né? E assim, eu fiquei quieto com a Débora, né? E eu falei, não vou pregar não. Aí os caras falou, Jaime, você tem que pregar. Aí eu falei assim, ó, se faltar o pregador, faltando 5 minutos, naquele tempo nós tínhamos seminário de vida no Espírito. Eu falei, se faltar o pregador, faltando 5 minutos, você vem aqui. Fora isso, nem pensar. Não piso lá na igreja. E quando eu falei isso pra ele, ele foi embora pro grupo de oração, o pregador bendito faltou. Aí eles foram pra lá, mas quando ele tava vindo, tava na Canção Nova, né? E o Padre Jonas tava pregando, nada nos separará do amor de Deus. Essa passagem Romanos 8:35. Né? Nada nos separará do amor de Deus, né? E aí eu olhei e falei, como pode nada nos separará do amor de Deus numa situação que eu tô vivendo, né? Aí na hora que eu fiquei ouvindo, aí bateu lá. Jaime, o pregador faltou. Você vai ter que ir lá pregar, irmão. Você vai ter que pregar, irmão. Foram sinais, eu falo que Deus... E eu fui pregar nessas condições. Aí eu falei, então eu vou pregar essa palavra. E aí quando o Jaime pegou essa palavra para pregar, que o Padre Jonas também estava pregando na Canção Nova, quando o Jaime chegou, a gente decidiu, porque Deus ele sempre te dá uma escolha, né? Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Então você sempre na sua vida vai chegar um momento que você vai escolher. E Deus vai te deixar você escolher. Você não é obrigado a continuar seguindo, né? Ainda mais na situação que a gente estava, a gente poderia, né, não segui-lo mais. E aí o Jaime falou assim, a gente combinou entre nós de vivermos essa passagem, de vivermos verdadeiramente essa passagem de Romanos 8:35, que nada nos separará do amor de Deus, nem a angústia, a tribulação, a tristeza, nem a fome, nada poderia nos separar do amor de Deus. Aí a gente começou então Aí o meu padre
ficamos os 40 dias lá na minha cunhada e meu padre falou, Débora, se você quiser um tempo do ministério, não tem problema. Você pode afastar um tempo do ministério. E aí eu falei para ele, não faz isso comigo. Eu preciso do ministério, eu preciso de Deus, eu preciso voltar, eu preciso entender, eu preciso reconstruir. Porque senão nada tinha sentido de tudo, todas as pregações, de tudo que nós vivemos, não tinha sentido abandonar, né? Nessa situação. Aí voltamos com tudo de novo. Voltei, eu lembro, em 40 dias, né? Mas nesses 40 dias eu sofri tudo que tinha para sofrer. Ali. Vivi o meu luto mesmo. Chorava demais, só chorava. Voltamos à nossa vida normalmente, de pregações, de celebrações. Aí já tinha menos pessoas que andavam com você, né? Porque quando você tem um problema, quando você não está na graça, poucos ficam com você, né? E aí vai diminuindo a quantidade de gente que ali te admira, que ali está com você, porque eu estou com você, mas... Aconteceu alguma coisa inesperada com ela, nada, deve ter feito alguma coisa errada. Você fica perto de uma pessoa que está sofrendo, só se você for muito de Deus. Né? E aí nós começamos Às vezes nem porque eles não querem, mas porque não conseguem. Né? Nós começamos de novo, voltamos para casa, começamos de novo a nossa lida com Deus, com Jesus de Nazaré. Passou um ano e pouquinho, conversando com o padre sempre nos acompanhando, sempre nos orientando. Eu lembro até hoje, era Páscoa de novo, nós fomos na casa do padre, o padre estava na paróquia São Francisco, em São Caetano. O padre falou, o que foi, filha, né? Uhum. Padre, a gente quer que o senhor reza para nós, porque a gente... Aí ele, não vai dizer que vocês estão querendo separar de novo. Não, padre, a gente vai tentar uma outra gravidez. Aí ele, não, filha, aí fez as orações, rezamos e tentamos outra gravidez. E aí conseguimos, né? Uma outra gravidez. Aí esse neném se chamava Samuel, o escolhido de Deus. Nossa, agora eu estou com Samuel, o escolhido de Deus. Agora, né, outro menino. Então foram 3 filhos que nós tivemos, né? Outro menino. Então estamos com Samuel. E fomos, vida que segue. Pregação, as coisas, tudo. Rotina normal rotina normal, da palavra. Tudo. Aí a gente já não, como eu falei, já não contava com muitas pessoas, porque as pessoas também questionavam, nossa, mas você perdeu uma criança de uma forma tão trágica, vai tentar engravidar de novo, né? Por quê e tal? E aí, fiquei com Samuel. Quando eu estava com 5 meses de grávida do Samuel, a gente escolheu o nome e tudo, eu tive um sangramento muito forte, né? Aí eu falei, já. Não, do Samuel não. Foi só um pouquinho, né? Isso. Você falou, nossa, vamos no médico só para poder. Mas eu falei, vamos só para poder. Vim aqui no Hospital Ribeirão. Falei, vamos só para ver como é que tá as coisas, né? Tá sujando aqui um pouquinho, a gente fica assustado, né? Porque conta já do anterior, né? Já tinha perdido qualquer coisinha já deve ser. Aí eu falei, vamos aqui. Já tava com a barriguinha grande, já durinha. Viemos aqui no Hospital Ribeirão. Quando chegamos no Hospital Ribeirão, o médico entrou e saiu da sala, colocou o ultrassom, entrou e saiu da sala. Aí eu falei, pode falar, doutor, o que está acontecendo? O coração já deve, Aí ele falou assim, o seu bebê está sem batimento cardíaco, né? O coração dele parou. Mas vamos trocar de máquina. Trocou de máquina, tudo. Aí ele falou, não, realmente o coração do bebê parou. Nossa. Então seria uma segunda perca, né? Aí eu tinha que pôr em prática os meus dons. Aquilo que Deus tinha me dado. O Jaime já, assim, né, sem saber o que fazer, eu falei, Jaime, vamos para casa, vamos comer, vamos fazer comida, porque a noite hoje vai ser longa. Né, Jaime? Aí eu fui para casa. Eu nunca vi uma pessoa ser tão forte assim. Aí porque eu fui ao contrário. Eu perdi. Eu entrei num estado que vocês não têm ideia. E ela pegou, vamos para casa. Chegou lá, vamos jantar, né? E amanhã a gente já tinha que ir em outro... Na época era o Neomater, né? Aí ela falou assim, amanhã vamos para o hospital de novo. Ela falou, você vai comer. Eu já muito ruim, né? E ela, você vai comer. E a gente começou a ir pro Neomater. Quando chegou no Neomater, era um dos donos do Neomater que atendeu. Né? Ela falou assim, não vou fazer a coletagem. Tinha que fazer uma coletagem. Não vou fazer. Que é ruim também, né? Como assim? Não, assim, naquela eloquência toda, na minha cabeça, eu falei assim, não, o Senhor vai dar a vida. E eu falava pro médico, eu falei, não vai pôr a mão em mim porque o Senhor ressuscitou.
Várias pessoas, por que o senhor não vai ressuscitar o coração do Samuel? Deixa ele aqui. Isso lá no médico. Aí o médico falou pro Jaime assim, olha, você tem 2 opções. A gente não pode internar ela à força, né? Você leva ela para casa, você tem que ficar com ela, porque já está correndo um risco, porque o organismo já está avisando que tem algo estranho lá dentro, que tem algo morto dentro de você. Só que eu não aceitava. Então, né? e o doutor também conversando comigo, né? Ele falou assim, ó, se fazer uma coletagem, ela nunca mais vai engravidar. É isso que eu ia falar, corre o risco, né? Ela falou assim, ó, do jeito que tá aí, no estado dela, se fazer a coletagem, ela não engravida mais. E então, vamos deixar o organismo expelir, né? E aí eu ganhava tempo, né? Porque assim, na minha cabeça... assim, toda vez, aí a gente ia todo dia no Neomato, ia lá, fazia ultrassom, ainda não, né? Aí, e a Débora também não sentia nada, não tava sentindo nada. Não mexia, né? não tem nada. Então Não nós mexia. ficamos com 7 dias com o 7 neném dias, morto na barriga. Só que pra mim, eu acreditava... Vocês têm uma ideia, né, Débora? Não sei se você lembra. Tava na época do... Não sei se você também lembra, Binho, que a gente foi para um encontro. No cenáculo. Cenáculo. Na Na em São época, Bernardo. Lembro, Nós cenáculo. fomos no cenáculo com o neném Com o morto. neném morto. Por quê? Na minha cabeça eu acreditava assim. Eu falava, não. Porque ela não tava sentindo dor de É. nada. E chegou lá, a gente ajoelhou e ninguém sabia. Nós não contamos. Né? E Só o meu compadre que sabia. E ele olhava pra nós, transtornado também. E a gente falou assim, nós não temos mais nada. Vai ficar o quê? Dentro de casa? Né? A gente tem o tem que fazer. Deus. Não tinha. Né? Eu acreditava assim. Cada vez que eu entrava pra fazer ultrassom, porque aí todo dia a gente tinha que ir lá no Neomata fazer ultrassom. Eu falava, não, o senhor vai ressuscitar. Não, o senhor vai ressuscitar. Aí eu falei assim, o cenáculo foi num domingo. E aí eu falei assim, lá no cenáculo, Jaime, não se preocupa não. Que lá no cenáculo, quando o Santíssimo passar, né, vai dar certo, né? E aí a gente foi. Só que aí chegou uma hora que eu já estava muito cansada, porque a ultrassom transvaginal não era, né, fácil. E aí eu fiz, então, 9, né? Porque todos os dias a gente fazia ultrassom transvaginal. E foi a semana inteira. Aí quando nós chegou lá no cenáculo, em oração, pedindo, clamando a Deus por um milagre, né? Na segunda-feira cedo eu tinha que voltar para o hospital. E aí eu falei pro senhor, senhor, eu não consigo mais pedir, né? Então, faz o que o senhor quiser, porque não tinha mais o que Depois pedir. do cenáculo expeliu. Aí depois do cenáculo, aí nós viemos para casa, quando foi no domingo de noite, de domingo para segunda, que deu o tempo certinho que o médico tinha falado, aproximadamente 1 semana, eu comecei a sentir as dores do parto. Aí comecei a sentir muita dor, eu falava pro Jaime, né, reza porque eu vou morrer. Eu falava com ele, reza pra mim porque eu vou morrer. E aí eu fiquei segurando essa dor porque a gente queria passar com o mesmo médico que estava nos acompanhando a semana toda. Então a gente tinha que esperar 6 horas da manhã para ir no médico, pra gente tentar passar com esse mesmo médico. E ele foi muito humano. E aí foi o que aconteceu. Aí, eu lembro que ele era bem senhorzão mesmo. E ele falava, não, vocês são jovens, vocês vão passar por isso, não vai ser fácil, mas tenta. E eu falei, não, doutor, interna essa menina, pelo amor de Deus, velho. Interna essa menina deu certo, e faz essa coletagem, faz Mas daí você expeliu no hospital. Aí eu expeli no hospital, fiquei um tempo lá, eles tiraram tudo, voltamos para casa de novo, e aí tinha que voltar para essa palavra, né? Romanos 8, versículo 37. Como ficar com esse Deus? Que nada poderia nos separar do amor de Deus, né? E aí tem outra parte lá no 37 que fala, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Estamos aqui, calma, né? E foi outra luta, porque aí as pessoas já se afastaram bastante. Vou ficar com a Débora e com o Jaime, uma confusão dessa, né? Já se afastaram bastante. A gente também... foi muito difícil para entender o porquê. Se a gente fazia exames médicos, a gente estava tudo bem, nunca deu nenhum problema, nem comigo, nem com o Jaime. Enfim, eu falo que são anjos que esteve aqui conosco, né, que precisou fazer o papel deles aqui na Terra e depois está lá no céu, né, que é o Nicolas e o Maximiliano. O Nicolas e o Samuel. E aí, depois de um tempo, passou um ano e pouquinho, nós fomos, né, nós preparamos um encontro na Chácara da Renovação, né? Aqui em Ouro Fino. E aí o nosso coordenador, ele sempre foi assim muito exigente, né, assim conosco. Então eles davam a missão e ele sempre, né, sempre foi muito firme.
E aí, nesse encontro, ele falou assim, olha, gente, a gente tá com poucos pregadores, então, assim, nós vamos pregar, limpar, lavar banheiro, vamos fazer tudo, porque era um encontro que as pessoas iam dormir. Uhum. E era um encontrão, que era um fechado, chamado né? para todo tipo de gente, jovem, Era um casado, encontro de solteiro, chamado, né? Era um é. encontro de chamado. O primeiro encontro que nós montamos. E as pessoas tinham que dormir lá. E as pessoas Para iam fazer dormir, uma experiência. para fazer uma experiência, né? Só que, né, um encontro e a gente foi trabalhar no encontro. E aí eu lembro que de noite nós fomos separar as pregações, quem vai pregar, os temas e tal. E aí o Jaime sempre pregou sobre o Espírito Santo, né? Eu sempre peguei sobre Maria, né? Focado mais na Maria, até mesmo por conta da teologia, que eu estudei um pouquinho de Mariologia, então era bem legal. A gente conseguia separar certinho os temas. E aí o coordenador falou para nós, olha, nesse encontro tem que acontecer prodígios e milagres. Eu pensava comigo, né? Porque ele não sabe como que eu tô, né? Como é que vai acontecer prodígios e milagres e eu toda destruída desse jeito? Mas vamos embora, né? E ele falava, olha, lá tem que acontecer porque as pessoas estão confiando na gente, a gente está levando pessoas para lá, para dormir lá, e tem que acontecer. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, preciso preparar a Mas pregação, já tinha passado, acho que mais de ano, né? Que a gente já, tinha, né? Na gravidez do Samuel Aí já tinha eu passado. falei assim, tem que preparar... Fica, ixi. Eu falei assim, eu tenho que preparar a pregação, né? Eu tenho que, porque a gente tava, né, ruim, né? Porque assim, você falar é uma coisa, você viver é outra coisa, né? E aí eu fui preparar, foi onde entrou desde aí então que eu faço a quaresma de São Miguel, onde entrou minha experiência, meu momento com São Miguel. Por isso que o Miguel se chama Miguel, o meu Miguel, né? Quem como Deus, por conta desse momento. E aí eu preparei a pregação de Nossa Senhora. E fui dormir. E aí eu sonhava, né? Acho que com muita preocupação, muita coisa. Eu sonhava e Deus me mostrava uma passagem bíblica que era assim, onde um ou dois estiver reunidos em teu nome, você pede que ali eu também estou, né? E aí eu falava pro Jaime, Jaime, tá acontecendo alguma coisa aqui, eu estou vendo São Miguel. São Miguel está aqui. Me acordou de madrugada. E aí o Jaime falava assim, não. São Miguel tá aqui, Débora. São Miguel, ela falava assim, Jaime, São Miguel tá aqui dentro do quarto, ali, ó. E eu falava, ele ela tá apontava, ali. Eu falei, ela ficou doida. E aí ele falava assim, a cabeça. Aí eu acendi a luz, né? Falei, Débora, ó, é sonho, filho, você tá aqui. Sabe quando você tem aquele sonho que parece que é muita realidade? Eu falei, não, porque a gente ficou na reunião ontem, né? Você ficou rezando, você ficou preparando. Eu falava, mas eu vou falar de Maria. E aí São Miguel me mostrava essa passagem. Onde um ou dois estiver reunido, eu estarei em teu nome. Pede que vai acontecer. E eu não entendia, porque eu estava estudando sobre Maria para fazer uma boa pregação. Enfim. Você falava que tinha que falar para a Assembleia, pedir o milagre mesmo. Não cura nada, mas tinha que pedir o milagre. Isso. E aí quando chegou Seria milagres, tipo assim, coisas que a ciência não poderia explicar. Quando chegou na minha palestra, por isso que eu sempre falo para as pessoas, se você não acredita, é melhor você não fazer. Tem sempre nos encontros aquela pessoa que entra vestida de Nossa Senhora, não tem? Em vários encontros, vocês já participaram. E aí eu estava pregando. E aí no momento que eu estava pregando, eu falava, né? O que você quer? Qual é o seu milagre? O que você quer sair daqui? Como você quer fazer? E daí Nossa Senhora apareceu, né? A pessoa vestida, né? Como se fosse Nossa Senhora. E naquele momento, eu ainda com a pressão que tinha que sair uma boa pregação, eu não sabia se eu pregava ou se eu ia abraçar Nossa Senhora e pedir meu milagre, né? E aí, por algum momento, eu falei, não quero saber. Soltei o microfone, abracei Nossa Senhora e falei para Nossa Senhora. Eu falei, eu quero sair daqui com o meu milagre. Né? O Senhor Jesus, eu quero sair daqui com o meu milagre, eu preciso de um milagre, eu preciso, Deus é muito maior do que isso, eu preciso que as pessoas entendam que Deus é maior do que isso. E fiquei, depois voltei para a pregação e tal, e ali passou o encontro, deu tudo certo, graças a Deus. Mas você não está contando para eles que não foi uma vez só do São Miguel. Do sonho. A Débora dormiu, depois ela acordou aos berros, aos prantos. São Miguel tá ali, tá falando isso, Jaime, você não tá acreditando. Eu falei, Débora, não tem ninguém. Acendi a luz. Falei, filha do céu, não tem ninguém aqui não. Ela falou assim, Jaime, tem São Miguel. Depois ela dormiu, depois falou, São Miguel tá ali, não sai dali, Jaime. E ficou, e assim. E depois chegou o dia, eu falei, vamos tentar dormir, a gente vai ter um encontro. Encontro de né? dormir e eu, lá. Assim, tipo assim, foi momento dela, né? Eu não falei, tá bom, deixa São Miguel talvez ali. sem entender São Miguel, até, né? São Miguel. Junto. Falei, São Miguel. Tamo né? junto aí, São Miguel. Quem como Deus, eu falei, não, mas vamos dormir. Aí aconteceu o momento das pregações, né? E aí depois disso, acabou o encontro,
E aí passou uns 4 dias, aí eu falei pro Jaime assim, nossa, eu tô com muita dor nas minhas costas. Não, foi depois que do encontro, depois né? acabou o encontro, que a gente guardou tudo, ela chegou em casa. Ela falou, nossa, eu tô com muita dor nas costas, tô com muita dor nas costas. Eu falei, a gente carregou 3 dias de cadeiro, retiro, cadeira, ó, levamos mesa. cadeira, levamos som, né? Instrumento, tudo. E lá não é fácil, panela. né? E lá não é fácil. E A a gente cozinha lá trabalhou atrás. muito. né? Vocês sabem como é encontro, né? Aham. Quem organiza Mas, encontro trabalha Nossa, demais. nem dorme. Né? Não dorme. E a gente pregando. Aí, Então, aí eu vim no médico aqui. aí, no mesmo, assim, sentiu muita dor, falei, então vamos pro médico. Depois do encontro. Tomar um Dorflex. Né? Aí eu vim no médico aqui no Hospital Ribeirão. Aconteceu muita coisa aqui no Hospital Ribeirão comigo. Vim no médico aqui no Hospital Ribeirão. E aí o médico falou, não, essa dor nas costas você tá grávida. Né? Falei, caramba, que Deus, E né? eu tinha desistido. Eu tinha. Nisso já tinha Eu não até queria- eu não queria desistido, mais né? ter filho, De ter de jeito filho, nenhum. né? Porque Depois de Samuel, eu né? falei, não. Chega, né? não quero mais viver Não, eu isso. falei, não, Débora, não quero ter filho agora, né? Vamos esperar, vamos rezar, né? Vamos fazer muito exame aí pra ver o que tá acontecendo, mas eu não quero ter filho, até mesmo por não ser negligente, né? Não sei o que tá acontecendo, né? Já são 2 crianças, né? Então eu falei, não quero não. Eu quero agora a gente tocar um pouco o barco pra ver, né? Primeiro, ou talvez a gente envelhecer mais, né? E foi bem pouco. E aí, tempo. quando a gente veio, que o médico falou, não, você tá grávida, né? Pra gente, aí já foi uma gravidez muito complicada, porque a gente já tinha muito medo, né? A gente já não sabia se contava pras pessoas, se não contava. Uhum. Né? Uma das pessoas... Mas no consultório, quando o médico falou, você tá grávida, ela falou, eu falei pra você? Ela falava, eu falei pra você, é menino e vai ser chamado Vai chamar Miguel. Miguel. Na hora que o médico Né? falou. Aí eu peguei e falei assim, porque não tinha tanta tecnologia que tem hoje, que é Como pouco hoje. tempo você já sabe o sexo, né? Uhum. A gente acabou de é saber. verdade. Lá não tinha, pô, a gente não tá tinha, falando assim, 16 como, anos atrás. É, como- não dá pra saber se era menino ou Não, menina na hora lá. né? Na hora que ela soube que tava grávida, ela falou, Jaime, vai ser menino. E o Vai nome ser dele Miguel. é Miguel. Por causa de São Miguel. Ele falou comigo, eu preguei e aconteceu. E aí foi assim, Aí eu falei, então aí vamos ver, começou, E eu falei, se for Maria Cecília. a gente deu um pouco, segurou um pouco as emoções aí. a gente, porque né? foi 2 situações muito Duas situações. tristes, todo mundo... O padre sempre nos orientando, né? Assim, a gente segurou um pouco. E foi indo uma gravidez, né? Com muito cuidado e Assim, tal. mas não de risco É. também, só o Não, zelo essa de daí, você. não, essa foi daí de já risco. Aí foi essa já gravidez. veio mais complicada. Por causa dos dois, por causa Que dos dois perdeu os dois. primeiros, os ginecologistas na época, É. né? Eles falaram, não, vai ser, você já é Já uma gravidez gravidez de de risco. risco. né? Né? Aí fomos, quando aí nisso a gente já estava na loja, Já tinha né? loja. já tinha loja, né? Então pra você também já era mais tranquilo, Já era mais né? tranquilo, ficava mais lá com o Jaime na loja e tal, já tinha loja. Quando eu estava, quanto tempo eu estava do Miguel? Teve o sangramento? O quarto tava quase chegando no 5º mês. Era quase a mesma situação do Samuel, Samuel. né? Então aquilo foi uma tortura muito grande. E eu estava em casa, e aí à noite eu comecei a ter um sangramento, mas sangramento mesmo, né? Bastante. Esse foi violento, foi bem eu pegava violento. as toalhas do guarda-roupa e colocava a toalha na perna. Nossa. E era muito sangue. Aí a gente não tinha carro na época. O Jaime por causa dos 2 meninos, eu falei, já tá abortando. né? Já tá abortando. Aí o Jaime chamou o irmão dele, nós viemos para o Hospital Ribeirão de novo. E aí eu falo, né, assim, sempre nesse testemunho em específico, que foi verdadeiramente o meu momento com Deus, né, assim, foi muito, muito, só quem viveu é que sabe, né, até complicado para falar. Nós chegamos aqui, o médico falou, você tem que fazer uma coletagem, ela tá muito mal, vai ter que tirar, né, fazer uma coletagem. E aí eu falava assim, mas, falei, meu Deus, e agora? Aí eu já tava sem avental, já tava sem roupa, porque como sangrava muito, eu tava muito suja de sangue, era muito sangue. Você já foi pro centro cirúrgico. Né? Eu já fui pro centro Mas cirúrgico. o neném tava vivo. Né? Não, o médico, ela fez os ultrassom. Quando a gente chegou no hospital, ela foi fazer ultrassom, Uhum. né? O médico examinou, aí falou assim, ó, o neném faleceu. Tá sem batimento cardíaco. Sem batimento cardíaco, faleceu. Nós vamos, ela vai morrer. Ela, Nossa, se não, porque se perdeu não- muito sangue. Eu perdi muito sangue. se não fazer a coletagem agora, ela vai morrer. E eu tremia Aí já muito. colocaram aqueles avental nela lá, tudo, entraram no centro cirúrgico para fazer a coletagem. E a gente naquela correria, eu e meu irmão, era umas 3 horas da manhã, né? Uma garoa, um frio.
né? E ela lá, toda pálida, essa cor aqui, né? Eu falei, nossa, a Débora vai morrer agora. Aí meu irmão chorando já, meu irmão mais velho ainda, ele falou, meu, que situação, gente. E ela, bem novinha ainda, entrando lá no centro cirúrgico, eles entram no centro cirúrgico, daqui a pouco o médico sai. Falou, ó, deu problema no convênio, não querem fazer. Aí eu falei, pelo amor de Deus, gente, eu pago esse convênio já tem não sei quantos anos, mais de 10 anos. Não, na época, acho que o convênio de Santa Helena ainda. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ela falou, pega essa menina. Eles colocaram uma ambulância lá, mudaram a ambulância e veio pro Hospital São Lucas. Nossa! Eu fiquei muito... Meu irmão Lucas. queria quebrar o hospital. Eu falei, meu... Uma situação dessa? Aí colocaram ela de qualquer jeito naqueles... Eu não podia sair do Hospital Mauá com um avental que tava o nome Hospital Mauá. Não, Então, Hospital Ribeirão. Então eles me enrolaram com o papel da maca, aquele E papel da o maca. médico falou nela, corre que ela vai morrer. E aí eu já não tinha mais roupa, não tinha E não toalha, atenderam, não tinha nada. não atenderam. Não atendeu, né? E Não, aí, lá no centro cirúrgico, gente. Saí do centro cirúrgico, tive que tirar o Embrulhado avental. num papel Sim, para o já hospital. Tirar o avental dela, embrulhar Aí colocou, É. sabe aquela coberta? De- Você lembra? Aquela coberta de hospital mesmo? Uhum. É. Jogou aquilo, enrolou nela lá. Aí né? fui pro São Com as Lucas, roupas, com convênio, com tudo. Quando eu cheguei no São Lucas, que eu entrei na sala, eu lembro assim, né? Presta bem atenção nessa parte, que é o Jaime complicado, hein? entrou transtornado, Lógico. né? Muito transtornado. Uhum. E aí ele falou pra mim assim, ó, acabou. Acabou a nossa brincadeira com Deus, já chega, né, por aqui. Eu vou pra casa, eu vou vender a loja, eu vou vender a casa, nós vamos sumir desse mundo. Por quê? Nós viramos uma piada pra Deus. Aliás, nós somos uma piada. Não pra Deus, mas pra e pra assim. todo mundo, Eu não né? conseguiria Porque as mais pessoas ver não- mais ninguém, assim, Entendeu? sabe? Era uma situação muito difícil. O terceiro filho. O terceiro Todo filho, explicar para as pessoas. as então, pessoas que só o questionamento, o questionamento e o julgamento. a nossa né? vida inteira só serviu a Deus. O que eu fiz da minha vida, gente? Eu só trabalhei e servi a Deus. E hoje meu trabalho É, é servir a Deus, literalmente, né? né? E aí eu falei, não, né? Aí eu falei pro Jaime assim, calma. Não, eu saí de lá pra buscar roupa pra ela, eu comecei a dar febre, mas Porque ele daquelas foi lá. buscar a roupa em casa pra mim. Aí eu falei pra ele assim, ó, Febre, calma. dando febre. Situação também, É. ele foi estressado com a situação do hospital. Eu comecei a chegar em casa com febre. Bebê. Aí eu ajoelhei na minha casa e minha mãe assim falou, calma, meu filho, calma, né? Calma. Eu falei, calma, mãe, calma. Pelo amor de Deus. Aí eu comecei a chorar Aí e eu falei- pegando fogo eu de falei pro febre. Jaime assim, A minha mãe falei, ó, falou assim, não, calma. A mãe dele é intercessora também, uma pessoa muito de oração. Aí eu falei pro Jaime assim, aí ele falou assim, ó, vou embora, nós vamos sumir daqui, depois que acabar tudo. Aí eu falei pra ele assim, calma, ainda tem uma esperança. O neném tá aqui, ó, tá tudo bem, né? E aí eu falo que aí eu briguei com Deus, né? Assim, já, Não, a já gente ia fazer. Foi eu internado pra tenho, fazer a coletagem. gente tem até hoje as ultrassom, tem a documentação, tem todas as Que coisas. bom que o convênio negou. Que a gente tava sem batimento cardíaco. E aí, na Não, noite... o problema é que foi fazer o ultrassom lá também. Chegou lá, os médicos examinou. aí Falou, chegando vamos fazer- no São Lucas, os vamos médicos fazer a examinou coletagem. também e falou que tava sem batimento cardíaco. E aí marcou a cirurgia, a coletagem para 9 horas da manhã. Porque estava dia. mudando. É. Como demorou lá, foi muda o mudar os turno. médicos. Mudou Aí os o médicos turno. falou, Mas a menina, alguém avisou que a menina tava pra Morrendo. morrer. situação dela. Tava pra morrer. Aí eu peguei e falei assim, eu falei, bom, aí todo mundo foi embora, eu falei, bom, Jesus, agora é só eu e você, né? Aham. E aí eu briguei com todos os santos, com tudo que eu tinha conhecido. E aí, Com cara? toda a minha vida, e aí eu falava Não é assim... brigou, né? Chamou, né? Não, Convidou, né? eu falava assim, né? Eu falo, foi minha noite traiçoeira. Convocou E todo mundo. mundo. Galera, vem E aí cá. eu falava assim, eu lembro que eu falava assim, mas que Deus é esse que eu subo no altar? Mas que Deus é esse que a gente acredita tanto? E eu falava, como eu queria que o padre estivesse aqui, como eu queria que o meu coordenador estivesse aqui, que eu ia perguntar para ele, cadê o Deus de vocês? Que Deus é? E eu comecei um questionamento. Daí acho que eu desabafei, né? Falei tudo para Deus. E daí eu fiquei assim quieta, chorando muito, deitei, mas briguei muito, assim, muito chateada com Deus. Depois, assim, como o Jaime falava do abraço, a minha oração começou a mudar. E aí a gente é muito sem vergonha, né? Porque aí eu falei, caramba, o que eu tô fazendo, né? O que eu tô fazendo, o que eu tô falando, né? E aí eu já comecei a pedir perdão. Aí eu falava, Senhor, perdão, Senhor. Senhor, perdão, Senhor. Senhor, perdão, Senhor. E a minha oração mudou. E aí eu falava assim, Senhor, mas me mostra um sinal, Senhor. Senhor, me dá um sinal, Senhor. Senhor, qualquer coisa, Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal, Senhor. Eu preciso sair daqui com essa criança viva, Senhor.
me dá um sinal. E fui com isso. Às 6 horas, isso eu não dormi, porque eu tinha muito medo, porque quando eu cheguei, o médico falou assim, ó, o médico que me examinou no São Lucas falou assim, o bebê tá grande, então sua coletagem vai ser assim, nós vamos aplicar um remédio transvaginal e a gente vai tirando o bebê aos poucos, Nossa. né? E aí eu pensava comigo, como que vai Porque ser ainda tava isso, chegando, né? né? Nossa Quinto Senhora. mês. Não tava assim gigantão pra fazer uma formadinho, cesárea, né? Dava pra Eles fazer iam uma fazer cesárea. aquelas... Eu não sei, Aí na eu época. pensava comigo assim, como que vai ser isso? Então eu tinha muito medo que me tocasse, né? E eu ficava pensando como que ia ser isso. E foi um momento muito íntimo também com Nossa Senhora. Aí eu volto lá na pregação, lá atrás. Quando foi 6 horas da manhã, teve a troca de enfermeira. Uhum. E aí eu chorava muito. E aí a enfermeira falou assim pra mim, que foi, filha? Você tá chorando? Você é nova ainda, deixa eu te limpar. E eu lembro que ela começou a tirar os anéis, os brincos, né? E começou a me limpar com algodão, passando que eu tinha muito sangue na mão, na unha, e ela limpava tudo. E aí ela falou assim, quando essa enfermeira entrou, e aí ela falou assim pra mim, o que eu posso fazer pra te ajudar? Aí eu falei, Senhor, é um sinal. 6 horas da manhã, alguém perguntando o que pode fazer pra me ajudar. É um sinal. Aí eu falei assim, é um sinal, Senhor. E comecei a falar com Deus. Eu falei, é um sinal, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, é um sinal. E aí eu falei pra ela assim, olha, eu entrei aqui pra fazer uma coletagem, eles falaram que o meu neném tá morto, mas eu preciso de um ultrassom pra provar pra eles que o neném não tá morto. Nossa. Que Jesus ressuscitou o neném. Eu creio, né? Aí ela falou assim, vou sair, depois ela saiu da sala, depois voltou. Aí ela falou assim, quando ela voltou, aí eu falei assim para ela, para a enfermeira, e ainda tem, a minha cirurgia é 9 horas, então eu tenho que ter uma ultrassom até 9 horas. Até 9 horas. Porque como é que eu vou falar para o médico que Jesus tinha ressuscitado o meu filho através, né, daquela loucura toda, que aconteceu muitas coisas durante o decorrer da noite, sem ter uma prova, né, um papel para provar. E aí, quando ela voltou de novo, quando ela saiu, ela falou assim, tem 2 notícias para te dar. Aí eu falei comigo, falei, Senhor, são 2 sinais, só pode, né? Falei, é um sinal, porque como que a enfermeira, né? É um sinal. Ela falou assim, primeiro aqui no hospital, a máquina de ultrassom tá quebrada. Como você já veio com a ultrassom de lá, e eles fizeram o teste do batimento cardíaco, então aqui não tem como você fazer um ultrassom. Aí eu pensei, aí eu falei comigo, falei, Senhor, e qual que é o outro? Qual que é o outro? Fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. E fiquei naquilo. Aí ela falou, a outra notícia que eu vou tirar você daqui, vou levar no postinho de saúde aqui próximo, do São Lucas, e vou fazer um ultrassom e a gente volta aqui antes das 9. Aí ali, para mim, naquele momento, era o próprio Deus, né? Uhum. Então, eu falei, eu só agradeci a Deus. Ele te enviou uma enfermeira. O Jaime entrou... Aí eu fui buscar a roupa pra ela, cheguei, eles estavam com uma cadeira de roda, levou na Débora pra uma ambulância, eu falei, ai meu Deus do céu, céu, vamos pra outro aí lugar meu irmão de ficou novo. olhando, eu peguei e falei, que vocês... Aí ela falou, não, entra aí, entrei com ela. Uma senhora, era uma senhora, a enfermeira, bem negra mesmo, bem escura, né, Débora? Aí eu falei, onde vocês estão? Aí entrei, aí foi pra esse posto, né, foi pra esse postinho aí, e todo mundo, quando colocou a Débora, que tava aquela fila enorme, eles se compadeceram e falaram, não, pode passar na frente. Aí a enfermeira falou, gente, posso passar na frente? Ela não tá bem, né? Tem que fazer ultrassom. Aí, aquele estado, né, terrível que a Débora tava na cadeira de roda e entrou para fazer ultrassom. Aí era uma médica lá fazendo ultrassom, bem novinha, né? Acho que tinha recém-formado de ser médica. Né? Bem novinha mesmo. Aí colocou a Débora lá e começou a fazer ultrassom, né? Tudo. E a gente muito, assim, transtornado, né? E começou a fazer o ultrassom. Eu fiquei olhando. Daqui ela falou assim, nossa, esse menino aqui é grande, né? Esse menino é grande. Olha o batimento cardíaco dele, 150 e quando ela começou a medir lá o fêmur, não sei o quê. Aí eu falei, doutora, a gente internou ontem, né, de madrugada, tá trocando de turno, tá aqui para fazer uma coletagem. Ela falou, aí ela pegou e continuou lá, fazendo, marcando. Aí eu comecei a ficar meio assim, passando mal. Ela falou assim, então, aqui tá tudo ótimo, não tem nada. O neném tá ótimo, ela tá ótima,
Aí eu fiquei bravo. Aí eu falei. Aí eu peguei, Saiu de 2 hospitais, foi não, aí eu. Tá de brincadeira. Não, aí eu não tive fé nenhuma, não. Aí eu caí na humanidade ali. Eu falei, não, vocês estão com brincadeira. Falei, pô, a gente tá Deus de ontem. Essa menina teve um sangramento de ontem. Tá até agora pra fazer uma coletagem. Sangrou a noite Sem inteira. comer, né? Sem comer. Essa menina tá. A Débora, ela tava, né? Aí ela falou, não sei o que aconteceu. Não sei. Mas aqui, pra mim, o neném tá ótimo. Aí eu comecei a ficar muito nervoso e falando alto lá. Aí ela pegou assim, ó. A coisa falou, olha aqui. E aumentou no último volume aqui o batimento cardíaco. Falou aqui, ó. Aquele barulho do ultrassom, do coração. Falou, não, esse é um rapazão. É um meninão. Olha aqui, ó. Aí a Débora já... O semblante da Débora já mudou. Aquela senhora falou... Foi pegando a gente, sabe? Aquela loucura, sabe? Aquele negócio esquisito, sabe? Sem pé, sem cabeça, levando na ambulância, aí voltamos. E ainda sem roupa, porque ele tinha ido buscar minha roupa. Aquelas roupas todas esquisitas. Ainda com o mesmo lençol lá que eles tinham me embrulhado, né? Que ele Fomos tava lá chegando com a minha roupa. Hospital E aí voltamos para o Hospital São Lucas, com essa enfermeira, com a ambulância ligada, tudo certinho, com a ultrassom, com o batimento cardíaco, com o Miguel, com tudo certinho. O sangramento parou. E quando foi às 9 horas, no horário da cirurgia, que o médico veio e entrou no quarto para pegar a cirurgia, para mim pegar para fazer a cirurgia, eu estava com os papéis lá do ultrassom como prometido, mas ninguém viu a ambulância saindo, ninguém viu a enfermeira. Aliás, nem uma enfermeira pode fazer isso. Quem é da área da saúde sabe. E não tinha ninguém do quadro clínico, do quadro de enfermagem com a pessoa que a gente falou. Pessoa. Eu falei, depois a gente ficou muito feliz, tudo, né? Depois o médico falou, né? Comparou, falou, não, realmente, né? Tá tudo bem. Aí ele falou, eu quero lá agradecer a enfermeira que foi, né? E cadê a enfermeira? Falou, não, no nosso quadro não tem nenhuma enfermeira negra aqui, não. Que eu falo em ambulância. Vocês, em ambulância. Ele falou, não tem nenhuma pessoa negra aqui. Aí eu falei, gente, aí vocês estão deixando eu maluco, né? Eu falei, não, uma senhora, assim, toda, né, bem senhorinha mesmo, bem negra, pegou nós, né? Fez isso aqui, foi pra lá. Falou, não, vocês não fizeram isso. E o exame? Como? Falei, vocês não fizeram, não. Achou que o exame era dali, de outro, né? Não, ninguém acreditava. Vocês tinham saído do hospital. A questão maior, para vocês entenderem, quem assistir esse testemunho também, é realmente no milagre, né? Porque, assim, eu nunca vi algo tão extraordinário. Ninguém até hoje consegue explicar como que a ambulância saiu, como que a ambulância chegou. E ninguém viu. Pessoa que ficou comigo. Aí depois, né, foi que eu fui, né, me dar conta. Eu estava com os documentos lá, os médicos saíam, entraram. Fiquei ainda os 2 dias lá. Não tinha, como o Jaime falou, não tinha ninguém no quadro de enfermagem com essas características. Eu não sabia o nome dela. Ela era uma negra, com cabelinho, né, cheio de pomponzinho assim no cabelo. E aí foi que eu fui ver, depois de 1 dia ou de 2 dias, aquela loucura toda, que Jesus então tinha mandado a sua mãe lá, né? Então que Nossa Senhora esteve lá. E eu nem me dei conta, né? Eu nem sabia porque assim, naquela, né? Então olha para você ver. Então tem coisas que existem de verdade, né? Nossa Senhora esteve lá naquele quarto, Nossa Senhora esteve nesse momento conosco, né? E aí depois, muita gente, mesmo com tudo isso... Passou 2 dias, né, Débora? Passou 2 dias, assim, que a Débora ficou em observação e falou assim, aqui está em alta. Mas vocês vão lá e conversa com o seu ginecologista lá do Hospital Ribeirão. Do Hospital Ribeirão. Aí nós voltamos e pegamos mesmo. Aí ele falou assim, toda. E aí, fizeram a coletagem? Eu falei, não, o neném tá ótimo. Aí o médico falou, não, vocês estão de brincadeira. Essa menina tava pra morrer. Aí ele falou, não. Eu falei, não, tá aqui, ó. Ao laudo, tá tudo aqui, ó. Saiu. Aí o médico pegou, tirou aquele negócio, jogou lá e foi embora. Chorando assim, sabe, sem entender. Aí eu falei, Débora, e agora? Tá todo mundo maluco, né, meu? Tá muito estranho, né? E aí eu falei, a Débora falou, vambora. Aí, né, fomos embora. E eu fiquei com aquilo, né, meu? Assim, tipo... A parte científica, né? O que aconteceu, meu Deus? Aí não, isso aí foi um erro médico, né? Acontece, né? Mas é muito erro, né? Erro médico, aqui, o outro aí. É erro. Eu falei, não, gente, é erro médico. Aí os caras falaram, não, já, você tem que entrar com uma ação para processar o hospital, porque olha aí, ó, né?
Meu irmão tava junto comigo, né? Viu aquela loucura tudo. E assim, você tá aqui, daqui a pouco você tá fazendo outra coisa, sabe? E você não entendendo nada. E só aquele caos, né? Eu falei, não, de repente a gente que não tá prestando atenção nas coisas, né? Mas... E eu falando com a Débora, ela falou, ó, vamos fazer o seguinte. Foi Deus, né? Aí o Miguel, a Débora continuou com a gravidez, né? Depois, né, com os médicos, né? Sempre com cuidado, né? Mas, com muito cuidado. mas antes disso, um detalhe que é muito interessante, porque assim, a gente recebe a graça e por tão pouco, às vezes, a gente passa despercebido com essa graça. Quando eu voltei para casa, várias pessoas, coordenadores, padres, que a gente tinha mais próximo de alguns sacerdotes, falavam assim, não, você tem que ir lá, né? Seu filho estava vivo, eles iam matar seu filho, né? Ia fazer uma coletagem, você tem que responsabilizar o Hospital Ribeirão, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente ainda pensava, né? Tava naquele embalo. Até você olhar para dentro de você mesmo, e eu tive que falei para sacerdote, falei para o pessoal, né? Falei, olha, eu acredito que meu filho estava morto e Jesus o ressuscitou. Mas porque é né? difícil num ultrassom você não ouvir o coração, você não... E 2 ainda. Então. Então eu Porque eu até falei nisso. com a Débora, é até grave a gente falar isso, porque tem que provar cientificamente, né? Tem que provar, assim, quando a gente fala isso, né? Mas assim... A gente tá falando de um milagre. Mas assim, aconteceu comigo. Né? Não é uma história, né? Eu tava lá, ela tava lá. Né? E depois disso aí aconteceu mais outras coisas que foi para provar, né? Que tem dedo de Deus, né? Por exemplo, né? Pra gente já ir finalizando, né, Débora? Tem quanto Tem tempinho, né? Pra gente finalizando. Depois que a Débora fez esse caminho todo, a gente estava passando em São Caetano também, né? Com um especialista de alto grau para as pessoas de gravidez de risco. E depois a gente tinha que passar com 2, porque a gente passava nele particular. Não, ele era do posto e tinha que passar com a nossa do particular. Para ela pedir os exames para ela fazer. Mas a gente começou a conversar com uma médica que é do escalão de alto risco. E ela conversando, depois a gente falou assim, quem que é o doutor que vocês estão levando lá no posto? Ela falou, esse doutor. Os dois eram muito amigos. Nossa. Muito amigos mesmo, fizeram faculdade junto. Aí a gente pegou e falou pra eles. Aí eles pegaram e começaram a conversar só sobre o caso da Débora. Aí foi conversando, né? O caso da Débora, a gente ficou achando aquilo um espetáculo. Como pode, né? Essas duas pessoas, eu falei, tá tratando da minha esposa, né? E ela falando, e aconteceu depois umas complicações, né? Que ela descobriu qual era a medicação que a Débora tinha que tomar, né? Bem simples, bem assim, insignificante, eu achei, né? É uma S. S infantil. A Débora experimentou, fez milhares de exames, que ela falou, não, eu vou tentar isso aqui, ó. E ela começou, né, fazer, e falou, ó, fala pro doutor fazer isso aqui, lá, e pede esse exame, e ficou, né? Aí até que eu falei, doutor, ela falou, Jaime, eu gostaria de fazer o parto da Débora, mas não tem como fazer aqui. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que me pagar o parto, né? E eu pago um anestesista para ir lá no seu convênio. E eu faço o parto no seu convênio. É assim que funciona. Então, você me paga, eu pago anestesia, a gente vai lá no convênio e usar só a estrutura do convênio. Só a estrutura, né? Só Mas é ele, porque porque eu tô acompanhando junto com a Bíola, né? Na época, né? Tô acompanhando tudo. E a gente foi, né? No Beneficência Portuguesa para fazer. Aí chegou o dia, né? De 14 de novembro, né? A gente foi. A Débora começou a ter as contrações, né? Ela tava lá na loja, já tava tudo bonitinho, né? Fomos pro Beneficência Portuguesa. Aí eu coloquei a roupa para acompanhar o parto, né? A Débora também, a minha irmã, né? Também, todo mundo lá muito esperando, né? O Miguelzão. A espera, né? Na hora que o médico trouxe o anestesista, o cara do convênio foi lá e falou, ó, não pode. Aí eu falei, brincou. Aí a minha irmã quebra o pau pra lá, eu quebro o pau pra cá. E a Débora gritando de dor. Eu tava no soro já pra ganhar, né?
E aí o médico tinha o tempo certo de ficar no hospital, porque você pagou o médico, né? O médico falou, olha, eu tenho que ir embora, o hospital não libera as coisas pra me fazer o parto, alguma coisa aconteceu. Eu tenho mais parto pra porque fazer. eu tenho mais parto pra fazer, não posso ficar aqui. Aí o Jaime falou, doutor, mas o que eu faço? Aí o doutor falou, você tira ela daqui, vai para um outro lugar, um outro Santa Helena, e tenta fazer o parto o mais rápido possível. Aí eu tava no quarto, eu só via a enfermeira tirando o meu soro e mandando eu pôr a roupa. Ah, meu Deus do céu. Colocando a roupa de novo. Aí eu colocando a roupa, isso. E a Débora tendo as contrações. E eu tendo as contrações, e o meu parto tava marcado para as 9 horas. E a Débora não Bendita podia 9 horas, hein? A Débora não podia nem pensar em parto normal. Parto normal, porque eu já tive muitas complicações, não tinha nem possibilidade. E o médico sabendo de tudo, o relatório. E aí começou nossa outra luta de São Miguel, porque aí a minha sogra pedindo, todo mundo rezando, e a gente então saiu do Beneficência Portuguesa, Meu Deus do céu. entrei no carro, E fomos no meus convênios. E fui nos Todo convênios. o meu convênio não quis. Eu falei, gente, não tava atrasado, não tava nada. Então eu ia nesse hospital, tem que ir correndo pra lá. Ela tá com deletação. E vinha, e depois foi, e a Débora começou a passar mal. Né? Nenhum queria? Nada. Nós chegamos no... Porque o que aconteceu? Eu tinha todo o relatório das coisas passadas, né? Do que tinha acontecido. Então ninguém queria pegar o risco. Né? Então ninguém queria assumir o risco. Nós fomos no Santa Helena E precisava de ter assim, precisava ter um hospital que tivesse tinha, neonatal, né? Pra poder, tipo aquelas UTI. Aconteceu alguma coisa, o neném já vai pra UTI. Aí quando foi... Aí a irmã do Jaime, ela é enfermeira há muito tempo, trabalhando hoje no Nardim. Não, ela tava começando. Aí ela tava com a gente. Aí nós chegamos no Hospital Santa Helena, a doutora olhou o relatório do médico, aí falou assim, não, eu não faço esse parto. Aí a minha cunhada, que é enfermeira, falou, doutora, mas nós faz o quê? Aí ela falou assim, você vai para um postinho de saúde aqui, aí volta de novo pro postinho de saúde, né? Você vai para um postinho de saúde aqui, aí você vê o que vocês fazem. Não, mas a gente foi em todos os hospitais. Isso já São depois Bernardo, que eu passei todos os Santa Helenas, todos os hospitais da rede Santa Helena. Aí você com a dor. E eu com a dor. Aí eu fui parar num postinho de saúde de algum lugar de São Bernardo. Não, a Débora já tava assim, para ganhar. Aí a gente foi, o médico falou, não tem como, ela vai ganhar no carro. Aí falou assim, vamos colocar essa menina numa ambulância e vamos sair. Aí, quando a menina examinou, que tava no posto, não tinha estrutura nenhuma para fazer um parto lá, eles pegaram a ambulância. Colocaram a Débora na ambulância. Entrou ela e minha irmã numa ambulância. E o cara foi aos 500 por hora. Sumiu, perdi eles. Já perdi eles. De carro, e né? Eles foram pra onde, né? Pra onde, meu Deus? E sumiu com a minha mulher. Eu desesperado, não conseguia dirigir direito. Foi muito difícil. E a noite, isso foi virando a noite. Foi virando a noite nessa novela aí. E você segurando. Né? E na ambulância, eles falando, essa menina vai nascer um neném aqui dentro da ambulância. Vai nascer aqui dentro da ambulância. E eu falei, não pode nascer porque não pode fazer parto normal. O menino vai morrer. Menino, vocês vão matar o meu filho. Lembra que antes a gente tinha pagado tudo? A gente pagou anestesista, a gente pagou o convênio, a gente pagou... Tipo assim, né, 30 mil. Né, tudo perdi certinho. Tudo lá. Né? Nossa, mas eles não queriam fazer só por causa do... Assim, só, né? Por causa do risco, nem aceitava. Não, o primeiro não aceitou usar o centro cirúrgico. Quando foi fazer com o meu, não sei o que aconteceu com o hospital. Eu não sei. Até hoje. Então, aconteceu pra encurtar a história, foram para um hospital das Mulheres em São Bernardo. Já era 7 horas da manhã. No outro dia. A minha irmã depois conseguiu falar comigo, falou onde é o hospital, fui lá. Quando chegou lá, eu entrei. Tá nascendo agora. Se você quiser, você tem que colocar a roupa e vir. Aí tentaram fazer o parto normal com a Débora lá. Aí eu gritava, gente. Aí falou, fica um pouquinho aqui, né? E assim que nascer, a gente já te chama aqui, né? Eu falei, não pode. Não pode nascer parto normal, essa menina vai morrer. Nós se conhece. A médica que pegou a Débora também era uma menininha. Eu olhei assim e falei, é você que é a doutora? Ela falou, sou eu, com uns negocinhos amarrados, toda delicada. Tipo assim, foi não que eu tô julgando, que o médico da Débora ele dava aula, ele era professor da faculdade. Quando eu olhei a menina, eu falei, agora todo mundo vai morrer. Quando eu olhei a menina, eu falei agora, acho que agora vai. Né? Eu falei, agora eu morro. E toda delicada, a Débora foi pra lá pro centro cirúrgico, eu fui também, né? E aquela menina com toda... E tentaram, e a Débora gritava pra tentar fazer o parto normal. Aí ela falou, não tem jeito parto normal, nós vamos fazer cesárea. Eu falei, agora? Né? Aí ela foi fazer essa mocinha, né?
Uma médica, assim, fez lá a cesariana, pegou o Miguel, né? Eu fiquei no parto, né? Aqui, seu filho, aqui, né? Tipo assim, como se nada tivesse acontecido. Eu falei, eu tô Deus de ontem. Ó, foi dia 14, 8 horas da noite a gente foi. O Miguel nasceu Dia 15. dia 15, 8 horas da manhã. E aí, assim, eu só pensava assim, eu acho Eu que falei, ele, eu que ele tenho não tá que bem, matar né? alguém. Né? Eu falei, não é possível. Eu falei, não tem jeito. Eu só pensava assim, eu falei, acho que ele não tá bem, né? Porque uma criança que era pra nascer às 9 horas do outro dia Exato, e nascer no outro isso dia, é né? perigoso pra você e pra criança. Mas aí... Sabendo que a gente passou nas 3 vezes, né? Exato, e não pode, a criança tá querendo sair, ela não podia ter um parto normal, olha o tempo. E aí eu falo assim, que Deus, ele é Deus, né? Hoje o Miguel tá aí, né? Quem como Deus... Hoje... E a gente, e depois que passou isso daí, né? Eu e a Débora, né? A gente tava numa pia, né? Na pia, e eu fiquei com isso, assim, sabe? Matutando, mas calado, né? Calado, matutando. Eu falei, Débora, não é possível, meu. Eu vou voltar lá no hospital, eu vou, sabe? Tem um médico, né? Tem um anestesista, tem tudo. Eu fiquei passando, o médico falou, você é irresponsável, Jaime. Como que você deixa acontecer um negócio desse no seu convênio? Eu falei, não tem nada, doutor. Fazer não o tem quê? nada. Vou Tá fazer tudo o quê? certinho. Imagina o meu medo, como que eu tava. Aí ficou, né? Aí beleza, eu passei toda essa vergonha. E eu lá pedindo discernimento do Espírito para me entender toda essa história, né? Até que Deus me deu uma direção, né? Eu vendo o Miguel lá, né? Já bebezinho, a Débora tinha acabado de amamentar e eu falando para ela, eu falei, nossa, mas como pode, né, Débora? Como pode? Aí Deus colocou no meu coração muito forte, quem manda sou eu. Uhum. Você, só pra, quando colocou você, quem manda sou eu lembrei da médica. Porque a gente contratou um médico, né? 2, né? Para fazer um parto. Tava fazendo... Então a gente pegou, depois do que aconteceu com a Débora, a gente foi perdendo. A gente não focou no que aconteceu. Perdeu a confiança, né? A gente tava confiando na medicina, Uhum. né? Mas Deus mostrou para nós que Ele faz mesmo. Porque na minha concepção da parte científica, a Débora é igual um cristalzinho. Mas você viu? Pelo que ela passou Misericórdia. no nascimento, foi mais. A minha sobrinha que estava junto também, ela falou, padrinho, acho que eu não vou ter filho. Porque traumatizou ela. Falou, como pode? Mas ela hoje vê o Miguel meu, assim, ficou né? segurando o Miguel aí. Então podia, a minha 12 irmã horas. falou assim, esse menino vai nascer aqui, meu. Vai Podia nascer nascer dentro do carro. dentro do carro, podia nascer dentro porque tava com dilatação. Só não nasceu porque não era para ser. E nasceu com uma médica E essa tranquila. médica toda zen, sabe? Ela conversando, cantando, com aqueles negocinhos. Eu falei, meu Deus do céu, e a gente tudo apavorado. Mas o discernimento que E não precisou de nós UTI, precisou de tivemos, nada. né? Nada. Não precisou de nada. Nada. E assim, nasceu uma criança perfeita, né? Bonita. O Miguel sempre foi grandão. O Miguel, com 2 aninhos, ele sempre nadou muito, né? O Miguel hoje ele é um esportista. Uhum. Ele começou com a natação, né? Com 2 aninhos ele já Com 2 nadava. aninhos. Então, assim, sempre foi uma criança muito bem, né? Graças a Deus foi coroinha, hoje é cerimoniário, participa da liturgia da igreja. E hoje ele tá caminhando aí no judoca profissional, né? Ele é do time de Santo André, representa o time de Santo André. E tá aí. Né, eu falo, meu Deus, aí às vezes eu olho assim para ele e eu tento não esquecer do milagre. Eu falo que hoje ainda ele não está preparado para entender tudo isso. Porque ele nasceu dentro da igreja, então tudo para ele, pro Miguel, o pessoal até acha estranho. Às vezes ele já fez vários encontros, encontro de aliança, né? E ele é mais litúrgico. Por quê? Eu falo, pessoal, não é que o pessoal cobra nós também isso, né? Eu falei, não, o Miguel não é um encontro de resgate. Ele nasceu dentro da igreja, pô. Ele nasceu e ele nasceu dentro da loja. Né? Na cabeça dele, quando ele era pequenininho, normal, né? a igreja era a loja. Porque tudo que ele via dentro da loja, ele ficava lá dentro da igreja. Ele realmente, eu tinha um berço dentro da loja. Ele foi criado lá dentro. Foi a formação né? dele mesmo. Então ele é não muito tem nada de tranquilo, novidade. Para ele tem que ser o quê? Um encontro mais de profundidade. Que é o que a gente fica tentando passar para ele. Porque ele não venciou, ele nunca... igual quando a gente faz um encontro de jovens, a gente faz o quê? Um encontro de resgate. Primeiro anúncio, primeiro amor. Primeiro amor, né? Um monte de coisa, né? E assim,
pessoas com problema com droga. Ele nunca me viu com nada de bebida alcoólica. Eu não bebo, nunca fumei. Né? Ele me conhece eu dentro da loja. Cresceu com um monte de livros, de É, santos, de de santo, doutores. E quando não tava lá, tava dentro da igreja. É. Eu já, como ministro, eu também sou ministro do culto da palavra, né? A Débora também. E ele é assim, sempre com as coisas envolvidas de Deus. Então eu falei, gente, primeiro ele é um adolescente. Uhum. Ele não é não tem uma orelha de santo. Ele é um adolescente. Não veio pronto do céu. Nós conhecemos a história. É os pais dele que faz, né? Vai buscar. E a conversão e a santidade é pessoal. É pessoal. Não adianta vocês falar não, né? E é na hora certa, né? E outra, ele é um adolescente, ele busca Deus, né? Como que ele busca Deus? Ele consegue me ensinar muitas coisas hoje, né? Porque ele é um atleta mesmo, né? Então, no mundo dele viver, ele expressa a fé dele, Uhum. né? Quando ele tem um campeonato muito sério, ele tá rezando o terço. O jeito Onde dele vocês buscar viram e isso? evangelizar. Um atleta rezando o terço, né? Contamina os outros também, né? Tem um outro menino que é catófono, Miguel, vamos rezar o terço para acalmar, né? Porque é competição séria, né? É campeonato brasileiro, é isso, é aquilo. Então, eu falo, você tá rezando o terço aqui. É o desespero, né? É melhor assim, tem que ser, né? Então você vê, né? Mas já vem dele isso, né? Já foi aquilo que ele vocês colocaram sabe lá que dentro aonde dele. precisar, o que Aham. tem, né? É diferente do que você olha pra trás e não tem nada, né? Vai errar? Claro, né? Claro que vai errar, Qualquer pessoa. como nós erramos. Porém, toda hora, igual a gente tava vindo pra cá, ele tava com um monte de prova, campeonato, um monte de coisa. Eu falei, vamos com a gente, pô, pro pessoal te conhecer, né? Porque no nosso testemunho ele tá bem pequenininho, né? Essa é a minha história de fé, né, bebezinho? Mas hoje ele já é um homem, né? Ele já tá com 16 anos. E a gente fala pra ele, né? Algumas coisas entende, outras coisas ele, né? É difícil, porque você ouvir o que nós estamos falando, precisa ter um ouvido da fé. É. Porque você fala, não, isso aí foi um erro médico. Isso foi aquilo. Mas tudo bem, pode ser também. Uhum. Pode ser o que a gente está falando aqui, a gente está equivocado, né? Mas aconteceu conosco, né? E vendo Só que viveu, a né, pra grandiosidade e vendo o que nós representamos, né? E o que nós buscamos, a gente vê que não é muito não para nós, né? A gente vê muito o dedo de Deus em todos os momentos da nossa vida, a gente vê um dedo de Deus ali, né? No Bem meio firme. de tudo isso, por isso que a gente optou igual, sempre, né? É muito bom quando a gente escuta alguém falando igual você falou, que a loja te ajudou de alguma forma. Muito. Né? Muito. Porque assim, a nossa ideia de trabalhar com artigos religiosos, a nossa ideia de ter a loja, sempre foi pensando na evangelização. Sempre foi pensando. O maior prazer é quando a pessoa vem comprar alguma coisa que você consegue ensinar para a pessoa, mostrar para a pessoa que é aquilo lá. Então, tudo isso que aconteceu com a gente, todo esse tempo de caminhada, de igreja, de pregação, de testemunhos, eu falo que é um amadurecimento na fé, né? Hoje a pessoa ela entra na loja, eu não fico preocupado se ela vai comprar ou não, né? Igual às vezes, ontem porque assim, nós tínhamos uma loja de 180 metros quadrados, né? Bem grande, né? E era uma livraria. Ficou 3 anos sem vender livros, né? E não tinha como nós mais sustentar aquele acervo. Né, Eram 5.000 títulos de livro que eu tinha, né? Para você ver o tanto de obcecado por livros que nós somos. Então, o que acontece? Ficou 3 anos sem vender livros. Por quê? Porque é o tempo que nós estamos vivendo. Então, o que aconteceu? A gente teve que fazer o quê? A gente teve que deixar os livros, né? Porque até mesmo o custo é muito alto para sustentar uma vitrine, para não ter venda. E a gente pegou e foi partindo e para o que fazia, o que vendia na loja, são os artigos religiosos. E a Débora hoje ela fica como, a gente fez um showroom. Por quê? Porque ela fica como varejo e eu sou atacado. Então mesmo a gente trabalhando junto, ela faz uma função e eu faço outra. Ela trabalha no varejo com artigos religiosos. Eu trabalho no atacado. Eu vendo para ela hoje, né? Por quê? Porque essa história nossa também fez com alguns fornecedores nossos, né, nos aproximasse com amizade. Problemas, por exemplo, na pandemia, a gente com a nossa educação da fé, a gente conseguiu ajudar muitos caras na pandemia, que estavam transtornados, estavam com síndrome de suicídio, donos de empresa que, por exemplo, não dormia,
Donos de empresa que fabrica artigo religioso. Ele falou, Jaime, eu tenho 20 funcionários, tá tudo em casa, tudo pai de família. Ele não dormia. Eu falei, calma, porque vocês estão aqui, nós estamos aqui. Eles não vão morrer, eles não vão passar fome, porque um ajuda o outro. A gente é assim. É que vocês têm uma outra situação financeira que, tipo assim, vocês ficam muito nas ilhas de vocês. Mas aqui embaixo, não. Aqui é todo mundo ajudando o outro. Então, a gente foi partindo por aí, né, ajudando, trazendo essa humanidade para o mundo dos negócios. Né? Por mais que a gente fosse para o mundo do negócio, a gente fala, é negócio. Porém, não precisa ser do jeito que é pregado. É negócio, mas pode ser muito honesto. Né? Pode ser com honestidade, pode ser com amor. Jaime, mas é porque você vende terço. Eu falei, não, podia estar vendendo carne ou vendendo pão. É o que você coloca nisso daqui. Né? É negócio, mas como que é o negócio? Né? Então, você coloca Deus nesse negócio. Então, vai mudando a forma do seu atendimento. Né? Você pode ir em todas as lojas, mas a forma que a gente está lá, a gente vê como você entra na loja. No nosso showroom, por exemplo, né? Que a Débora fica mais lá. A gente sabe, a gente vai conversando, mas você entra muito ruim e sai um pouco melhor. Porque isso é o nosso trabalho, porque a gente sabe. Você não vai na loja, tá muito feliz, você tá transtornado de alegria, eu vou lá comprar um rosário mesmo, não terço, vou comprar um rosário e vou rezar porque eu tô muito feliz. Você vai lá porque você tá precisando. Por exemplo, as pessoas chegam lá, né? Jaime, eu quero um tercinho. E a pessoa tá pálida. É para colocar na mão da minha mãe, que faleceu. É para colocar na mão do meu marido. Ele é muito católico. Mas assim, eles não participavam da vida religiosa. Então, quando a pessoa fala isso, às vezes você até naquela correria do seu trabalho, você volta, né, para o mundo espiritual. Aí eu falei, então leva isso aqui. Aí você embrulha bem bonitinho, você vai rezando já. Aí você... Quantas vezes eu já fiz isso? Leva lá. Não, leva lá. É o meu presente para ele. Né? Eu tô rezando para você, tô rezando para sua família, tá? Vai lá. A pessoa sai em lágrimas já. Confortada, né? Porque é no mundo dos negócios, mas eu quero pagar o que eu sei que você quer pagar. Mas eu faço questão de eu estar com você também aqui. E a única forma, eu não te conheço, não sei quem que é, não sei a sua dor, mas eu gostaria que você entendesse que eu vou rezar para você. Então leva. Né? Então, isso muda todo o contexto. Então, assim, às vezes a gente insiste e produz um monte de coisa, que nem na nossa loja muito grande, a gente tinha uma sala de aula lá dentro, né? Então, muitos alunos dali foi para o Centro de Cultura Judaica, foi estudar, foi se formar, né? Então, saiu tudo dali. Então, tudo partiu de uma evangelização também, né? E até hoje, né? Até hoje. A gente tá no encontro, né? Aí a gente vai participar do encontro, todo mundo, não, eu quero participar mesmo, né? Eu quero fazer parte daqui, né? Como quando vocês veem a nossa tenda lá, a gente quer fazer parte. Então a gente é os primeiros a chegar e os últimos a ir embora, porque a gente quer deixar o negócio legal, a gente quer fazer parte daquilo. Não é só vender aqui. Precisamos, porque vivemos daquilo. Porém, a gente também quer participar. A gente, né, tem o encontro dos jovens, a gente leva a prancha, faz isso para ter uma evangelização para os jovens, né? Quando tem criança, a gente se dedica ali. Eu e a Débora mesmo, né? A gente nem precisava mais, né? Mas a gente quer, porque ali a gente também vê várias pessoas e a gente tem que deixar isso para os depois, né? Tem jeito, né? É de pouquinho, né? É de pouquinho. O meu filho, ele quando ele nasceu, ele teve um problema com refluxo, o Miguel, e grave. Então ele dava um soluço, né? Ia pro pulmão e já dava uma pneumonia. E a gente correndo com esse menino, dia e noite no hospital, né? Né? Já sabendo da nossa história. Então imagina para nós. Então a pediatra falou, Jaime, eu sei que você gosta de umas coisas naturais, e minha filha tá com refluxo também. Eu vou experimentar isso aqui na minha filha, que era nadar nas águas salgadas. Né? Então tinha que arrumar uma piscina com água salgada para fazer um tratamento. Então o Miguel ele ia de fralda. Eu falei, não, vou fazer, doutor, agora. Aí a Débora já foi com ele. Então ele deu de bebezinho, ele de fralda, nadando. Ele ia para nadar. E eu fui
observando que isso também é de Deus. Não só o meu grupo de oração, porque na minha cabeça só ia para o céu quem fosse do grupo de oração. Da igreja, né? Então, eu comecei a ver, através do que aconteceu com a nossa história, com o que acontece com a loja, e a gente foi e fundou uma equipe esportiva por causa que eu vi o que fez com o Miguel. Em 6 meses ele estava curado, e nós gastávamos hoje, se fosse hoje, uns 3.000, 3.500 de remédio. Que era remédio para o estômago, remédio para isso, remédio... Então você vê que olha como que Deus ele age. Eu falei para o doutor, doutora, você deve ser da igreja. Ela falou, não, Jaime, eu não sou muito religiosa. Mas eu falei, você é de Deus. Não é possível. É falar de Deus sem ser... Sabe? Aí eu comecei a aprender outras coisas também e ver que nesse mundo, Deus ele usa várias vias. Como está usando agora. Como está usando esse podcast. Deus ele vai pegar... É um galinho da árvore. Né? Tem a nossa loja, é um galinho. Tem esse podcast, é outro galinho. Né? Tem pessoas que estão levando marmitex agora para aqueles, estão levando cobertores para aqueles irmãos, é outro galinho, é outra via. Então, hoje, com a minha idade, com o meu tempo de caminhada, eu aprendi que Deus nos dá várias vias para chegar até Ele. Então, a gente não pode criticar a via do outro. Se Deus te deu esse podcast, se entregue de coração. Se Deus deu a nossa empresa, a nossa loja, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho a graça também de ficar dentro das paróquias, ficar conversando com vários padres, atender eles, né? Com os móveis da igreja, com tudo que a igreja precisa, né? Ouvir eles, né? E às vezes eles não compram nada, a gente troca uma ideia com as secretárias também. Quantas secretárias eu já chorei junto, já abracei, nos tornamos amigos, entendeu? Por quê? Porque eu chego lá, elas estão com muitos problemas. Elas estão com problema em casa, ainda tem os paroquianos que dá mais problema para eles, né? Deixa elas doidas, são mulheres, né? Então eu chego lá e observo, levo um chocolatinho, né? Como chocolate aqui, depois a gente começa o papo, né? Ali já desce lágrimas e lágrimas, e estão dentro da igreja, né? É como se fosse o sino, né? O sino chama as pessoas para dentro da igreja, mas ele está lá fora. Então hoje, nós que estamos ouvindo e participando desse podcast, nós temos que entender o que nós queremos ser. Nós queremos ser o cartão postal da nossa igreja, ou a gente quer ser o quê? Né? Porque você tem que levar isso para o seu trabalho. Você leva para o seu trabalho o seu Deus. Você não pode deixar Deus lá. Senhor, fica aqui fora que eu vou entrar lá agora e o que acontecer lá, não, pô. Você é católico só quando vai pra missa. Não, você tem que ser Deus em todos os momentos. Eu falo que assim, falar de Deus, né, pregar, ou falar palavras bonitas, é muito fácil, né? Isso aí todos nós podemos, né, pegar um microfone e falar. Mas viver a palavra verdadeiramente é um outro caminho. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo da verdade. É um tempo assim que o inimigo de Deus ele está fazendo com que a gente se perca com os falsos profetas. Né? Não, nós somos a igreja da cruz. Nós somos a igreja da cruz. A gente falava isso no podcast passado. Nós somos a igreja da cruz. Não tem moleza para nós. Vocês viram? Deus nos deu a graça, a gente pegou, nós fomos aquele leproso, eu e a Débora. A gente foi aquele leproso. Deus veio, curou a nossa lepra e a gente não voltou para agradecer. E ele nos mostrou novamente, quem manda sou eu. Não adianta pagar parto, não. Não adianta você ficar confiando que a medicina vai. Não, quem manda sou eu. Eu vou fazer. E fez através daquela médica que eu falei. Mas vai, meu Deus do céu, eu julguei ela ao extremo. Ao extremo. Por quê? Imagina que tá um senhor muito renomado na medicina, tudo, falando comigo, depois eu vou falar. Mas quem é você? Você que vai fazer? Você vai matar. Deus age na simplicidade. Né? Mas viu que ela, nem sabendo de nada, não trouxe uma tranquilidade que eu não queria, mas foi Deus que me mostrou, falou, eu capacito aqueles que eu escolhi. Cuidado. Todas as vezes que eu vejo, que eu rezo, e que eu vejo o Miguel, eu fico vendo assim, como nós não podemos desistir, né? Porque Deus ele tem um propósito na nossa vida. Só que muitas vezes, pela dificuldade, né, pelo aquilo que você está passando, você acaba desistindo. E aí eu sempre falo para as pessoas, não desiste de Deus. Que Deus está conosco, Deus cuida de nós, Deus está ali. Às vezes eu vejo o Miguel e falo, já pensou se eu tivesse desistido? Sim.
né? Se tivesse desistido de Deus, se não fosse aquela minha noite, aquela minha conversa com Deus, hoje talvez seria diferente a nossa história, né? E assim, o Miguel, ele sempre nos ensina muito, né? Graças a Deus, como ele está no meio do judô, tem uma disciplina que nos ensina muito, né? Tem as regras, tem as horas, até... E ele é assim não só no esporte, ele é assim na igreja. Quando ele vai servir, ele tem todo um cuidado, ele se prepara antes. Quando ele vai ler, ele também se prepara antes, né? Tem todo um cuidado. Então eu falo assim, não desista de Deus, né? Não desista de Deus, porque vale a pena. Vai vir sofrimentos, como diz a palavra? Sim. Vai vir tribulação? Sim. Mas também vai vir a vitória. O Miguel hoje ele é um faixa marrom do judô. Então, na faixa, você pode colocar suas iniciais, né? Seu nome e algumas iniciais, né? Aí ele falou, pai, eu quero colocar esse nome aqui, né? Ele colocou o nome São Miguel não sei se tá em latim, né? Latim. Né? Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, não, mas eu quero, é o meu nome em latim, né? Quem como Deus, né? Ninguém como Deus. Eu falei assim, legal, mas você vai conseguir explicar isso para seus amigos? O que significa o seu nome? Né? Porque nós somos chamados pelo nosso nome. Por isso que a gente não pode rejeitar. Né? Você tem que saber o que é o seu nome. O seu nome é você. Né? Quem como Deus. Então, o seu nome, Miguel, você tem que entender quem como Deus. Ninguém como Deus. Então, o seu nome é para que você adore o Senhor 24 horas. Né? O seu nome foi uma promessa que fizeram, né, para nós, e nós aceitamos, né, na pessoa da Débora, né, que eu não vi até hoje, né, eu fiquei assim, mas ela viu, graças a Deus, né, e Deus foi tão bom que hoje nós temos uma relíquia de São Miguel, né, nós temos uma relíquia, né, a relíquia ela andou na nossa vida uns tempos para cá, né, a gente passou por uns momentos difíceis também com o Miguel, né, numa outra oportunidade a gente pode conversar com isso, né? Mas assim, e São Miguel, ele novamente, ele acabou tendo essa entrada na nossa vida, né? Do nada não, né? Você vê que você não pode julgar, né? Eu tinha muito problema, né, com os ortodoxos, né? E um amigo meu, até mesmo eu com a mãe desse rapaz, desse padre ortodoxo, né? A igreja dele ainda é São Miguel. E ele foi meu cliente, né, um padre ortodoxo, ele ficou lá na loja, né, muito simpático, muito legal, mas eu não conhecia ele profundo. Depois que ele falou assim, a mãe dele ligou para ele da loja, ele foi atender e ele falou assim, a minha mãe, Jaime, quando eu vi a mãe dele, era uma senhora que me acompanhou nessas 1.500 casas aqui em Ribeirão. Eu falei, mas essa é sua mãe? Ela falou, é. Eu falei, mas eu conheço a sua mãe. Ela falou assim, eu sei que você conhece minha mãe. Minha mãe que falou pra mim vir aqui. E a mãe dele é católica apostólica romana. Ele é um padre ortodoxo, que foi um jovem destrambelhado ao extremo e se deixou, né, ser tocado por Deus e entrou nos ortodoxos. Né? E ele é um padre ortodoxo, tudo. E eu falei pra ele assim, mas que coisa, né? E a gente, num momento de muita tribulação minha da Débora agora, há pouco tempo, né, depois da pandemia, né, a gente passou um momento difícil, né, com o Miguel, e ele pegou e levou a relíquia de São Miguel para nós ficarmos em casa. Com depressão, né? É um outro testemunho, mas só para vocês entender, voltam aqui. O Miguel passou por um processo muito difícil de depressão, e foi São Miguel ele teve que veio ao nosso socorro mais uma vez, né? Vamos marcar mais vezes se vocês virem aqui aí, e contar os outros. Depois dessa, eu queria a relíquia dele. Falei, dá pra mim, Fábio, né? Dá pra mim, né, Padre Baraquiel? Ele falou, Jaime, quando você precisar, eu trago aqui, né? Mas aí foi um irmão da congregação dele lá, e eu conversando com ele, falou, o Padre Baraquiel, eu não gosto dele não, queria tanta relíquia e ele não dá pra mim, não deixa ficar aqui. Aí eu pego ele e fico um mês aqui na loja, né? Quando você quer fazer um momento, né? Eu deixo a relíquia, mas depois eu tenho que entregar, porque ele precisa, né? De levar ela. Aí ele falou assim, não, Jaime, eu vou te dar uma. Eu tava lá na gruta e eu trouxe uma. Eu vou te dar. E eu não tenho muita intimidade com o outro padre também, ortodoxo, né? Eu falei, sério? Ele falou, sério, vou trazer a relíquia pra você. Aí trouxe, né? Na próxima vez que vocês e o meu maior sonho era ter uma relíquia, né? De Frei Galvão, nem era do São Miguel. O meu sonho era ter uma relíquia de São Frei Galvão, porque eu sou devoto.
né? E eu sempre pedi pros meninos que era o meu fornecedor, que eles tinham muito contato com as irmãs lá do mosteiro, tudo, né? Eu falei, fala pras irmãs dar lá, fala que eu gosto demais, eu estudo muito, né? E ele falou, Jaime, não dá, não tem jeito. Eu tenho uma de Né? Santa Filomena. Né? Aí, Legal. né, uma empresa ficou sabendo, né, e mandou uma relíquia pra mim, de São Frei Galvão. Meu Deus. Eu fiquei muito feliz, né? Agora nós temos uma relíquia de São Frei Galvão E São e Miguel. São Miguel. Olha lá. Né? Para vocês entenderem como que a gente não pode julgar o outro. Não pode. Não pode julgar, não pode. E como eu falei no início, né? Você não gosta da pessoa até você saber da história dela. Então, vocês que estão nos ouvindo, nunca Não julgue o julgue. seu irmão. Se o seu irmão tá lá, por mais que você esteja atribulado, você pode fazer alguma coisa. Você não precisa falar. Você pode ficar quietinho, rezar uma Ave Maria. Ou se você não é religioso, você fala, eu quero que ele fica mais positivo. Mas você pode fazer alguma coisa. Deve. Nunca pode falar que você não consegue fazer nada. Glória Isso a não é Deus. uma verdade. Um olhar, né? Um abraço, irmão, calma, quer uma água. Alguma coisa você pode fazer. Né? Como a gente sentiu muita falta quando aconteceu com a gente. De uma mão, de um abraço. Eu não queria nada. Eu só precisava, Nada, né? eu só precisava, né, que se Ser falasse, eu tô acolhido. aqui, Ser acolhido. né? Você que tá passando, a tribulação é sua. Esse momento é de seu crescimento. Mas, irmão, eu tô aqui, tá? Exato. É só isso que, às vezes, o irmão tá precisando. Eu tô aqui. Você tá passando por um momento difícil, você que vai passar, Deus ele vai te dar a sua cruz, você vai carregar, mas você falou, eu tô aqui. Uhum. Quando você fala isso, você fica com um pouco mais de empatia. Exato. Né? Então as pessoas pregaram muito na pandemia sobre empatia, mas e aí? E a prática, né? É E a fácil prática, pregar, né? Né? Você chegou e falou pro irmão, você almoçou? É. Para um empresário? Ah, o cara não precisa. Como não? Você sabe? Você sabe como tá a conta dele. E se ele não tiver almoçado? Se ele tiver... Você não sabe como que tá o coração. Então, esse amadurecimento da fé, com tudo isso que nós vivemos com nossos filhos, né? Hoje nós temos 2 anjos lá no céu. Nicolas Maximiliano e o Samuel. O Miguel, ele é obcecado por criança. E nós sentimos no nosso coração, né? Que ele queria ter irmãos, né? Uhum. Mas nós somos quase... Acho que eu tenho uns 12 afilhados. Nossa. Porque, né? Aham. Eu sou pai, né? De verdade, né? Uhum. Ela é mãe de verdade. Então isso atrai, eu falo pra ele. E o Miguel atrai as crianças também. O Miguel, ele por ser faixa marrom, ele tá fazendo estágio, né, de judô. E as crianças amam ele. Por quê? Por causa que atrai. Atrai. Né? Bom, o papo tá bom, mas estamos chegando ao fim, né, do nosso programa. Que testemunho lindo, de verdade, sabe? Agora eu entendo porque Você não imagina, né, Fábio, que a gente... nós Nunca. dois, né? Quantas vezes a gente parou lá pra conversar e nunca falamos sobre, né? Mas queria agradecer vocês de coração por vir aqui e abrir essa história, abrir esse testemunho. Tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas. Muitas pessoas vão se identificar, porque é o agir de Deus, né? Eu acho que quando a gente tem um milagre, a gente não pode esquecer dele. Não. E não pode deixar ele passar pra frente, né? Se lá atrás eles tivessem esquecido tudo, a gente não tinha a história de hoje. E Então, para as né? pessoas que entendem, vocês sabem, todo mundo sabe disso, né? Quem vai dar o testemunho começa a viver na história. É como se o que nós estamos contando Uhum. agora aconteceu agora. Uhum. Né? É. Nós voltamos e aquilo, alguma coisa vai ser curada hoje ainda, E Mimi. sim, eu né? falava isso hoje com uma menina que eu convidei pra vir. E falou, mas eu não tenho o que contar. Eu falei, relembra da sua história, relembra os milagres que Deus fez na sua vida. Elas são muitos, né? Então começa a repensar. Uhum. Né? Porque Porque a gente esquece, é igual o eu acho leproso que- que não volta pra Não agradecer. volta. A correria, o dia a dia, a gente às vezes até acaba esquecendo que existe um milagre. Eu estava falando com o Uhum. Jaime, a necessidade de você sempre dar um testemunho é muito grande, porque a Uhum. gente não vê isso frequentemente. Porque as pessoas recebem o milagre, guardam o milagre, fica com ele quietinho e vai embora, Vai embora. né? Então é muito, muito legal essa ideia, né? Esse programa, isso que vocês tiveram, porque assim, de uma forma indiretamente, vocês acabam mostrando para as pessoas que existe um Deus, que existe milagre e que vale a pena. E que a gente né? tem que E que a acreditar. gente tem que acreditar Não porque vale a desistimos. pena, né? Não desistir. Isso aí. Né? Então é isso aí. Raul, manda aqui pra gente nossos patrocinadores, nossos Toppers. patrocinators. Né? Aquele. Aí, joga naquela do meião. Agradecer à editora Paulos, né? Por acreditar nesse programa. Gratidão mais uma vez, Paulos, por acreditar na gente.
né? Deus abençoe vocês grandemente, né? Acreditou quando ninguém acreditava aí, tamo nosso junto. parceiro também. Aí, parceiro também da Lilian. Muito parceiro. Então, gratidão, Mar, viu? pessoal. Gratidão, Deus abençoe muito vocês. Próximo. Estúdio na cidade, grande Márcio, um beijão. Gratidão por acreditar na gente sempre, sempre. Você que quer fazer o seu podcast, né? Já manda aí um direct aí, o Raul vai responder vocês com todo carinho. Aqui tem horário para você fazer, né? Acredita que dá certo. A gente acreditou e estamos indo. Tem Aqui a estrutura é horário, top, é Tem profissa. produção. Profissa aqui. O Eu Raul vou faz vir até os aqui, cortes. a Débora, a gente vai fazer um podcast. É, isso aí, ó. É, Isso aí. muito bom. Aí, Pra Raul. ajudar nossos irmãos empreendedores, né? É, e Débora? Raul. Aí é top. Empreendedores da fé. Boa, ó, Aí, ó. gostei, hein? Próximo, Raul. Gostou, né? Raul gostou. Mazi Arts, que faz essas canequinhas, presente pra vocês, tá? Obrigada. Vocês levarem Lindo. pra lembrar da gente, do Lindo, nosso poxa. podcast, com muito carinho. Legal. Legal, gostei. Obrigada. Eu né? amo caneca. Tem bastante. É a né, Júlia que caneca? faz. Então, É? se você quiser fazer os seus brindes, Aí, suas ó. coisas, chama lá no Mazi Arts, que ela é incrível. Muito legal. Grupo de JS, lá do Mano Igor. Se precisar fazer uma reforma na sua casa, um conserto, né, pintura, chama ele que ele vai dar total atenção pra vocês. É um cara que tem ajudado a gente, ajudado muitas pessoas. Então, Ele é top. bora chamar o Igor lá. Olha pro meio, tá? Hum? Olha pro meio, tá? Ah, eu sempre erro a câmera. Deixa o Né? Raul A doido. eu deixo o Raul doido, né? A Michelle, né, que restaura arte, tem uma arte sacra pra restaurar ou pra comprar, chama lá a Sim, ó, Michelle, ela deu né? nosso- Deu nosso São José ali, Vou precisar então. dela, tá? Aí, Ah ó, lá, aí, Precisando Michelle. Michelle. Todo mundo precisa Aê, de boa. restaurar umas imagens, eu não sei pra quem fala. É, aí, tem. Eu já, vou já, pegar seu contato Michelle Ela aí, ó. trouxe uma que tava despedaçada. E ela, Aí, ó. fez- e ela conseguiu. restaurou. Grande Sempre Michelle. Sempre tem gente na loja Isso, que... já Os faz a restauradores dica. é É, de Deus, Não. porque é igual nós. Tem hora que a gente tá em pedaço, tem que ficar. É né? isso aí A gente mesmo. deveria é. aprender com eles, né? Exato. Como E ela restaurar. tem um testemunho lindo também. Depois vocês olham lá na nossa Uhum. página do YouTube. Próximo, Raul. Ser Santos, gratidão pela parceria aí com as camisetas. A gente não tá colocando que tá frio. Tá muito Então frio. dá um desconto que não tá dando pra vir de camiseta, não, né? Mas, Vem com 3 blusas é, e a camiseta. mas obrigado aí pelas camisetas que vocês têm mandado pra A gente tem uma de gente, São né? Miguel nova agora, Tem, né? eu ia vir com ela hoje, mas tava muito frio, eu vim só de Ai, camiseta. imagina. Então, os lançamentos, gratidão mesmo por acreditar também, desde o comecinho aí com a gente, quando a gente, né, tava ainda com um pouquinho de seguidores, vocês acreditaram, então, gratidão, Deus abençoe. Vai lá, entra no site, no Instagram, compra sua camiseta lá, Ser Santos, tem uma estampa mais linda que a outra. Nossa, tops. E as cores também. Muito legais. E quer fazer o seu projeto, chama lá a Confraria dos Projetos. Qualidade e agilidade. Top. Eu li aqui o Isso. slogan. Eu li o slogan, por isso que eu falei. E é isso aí, galera. Né, gratidão você que nos assistiu mais uma quinta-feira. Yes. Né, gratidão ao Jaime e a Débora por ter vindo aqui, né, passar esse Prazer é testemunho. todo nosso. E vamos voltar para contar, que sei que tem outros aí, né? É, Ficou algum muita gostinho de coisa quero boa. mais. Tem coisa boa aí, É, gente. mas Muita Deus coisa abençoe boa. vocês. Procura lá a Lilian, dá o endereço da Lilian pra galera. A gente tá nessa câmera Vocês têm aqui do rede meio. social também? Nós temos aí nosso showroom fica em Mauá, na cidade de Mauá, na rua Manuel Pedro Júnior, 277, né? Na pessoa da Débora, se você for lá, você vai dar de cara com a Débora, Uhum. de vez em quando comigo, né? Eu falo mais, né? E vendo menos, né? A Débora fala menos e vende mais, né? Nós temos aí no Instagram, né? Tem a Lílio, pode procurar lá que você vai achar lá, Lílio no Instagram. Jaime, se vocês procurarem, eu tenho outro atendimento, eu trabalho com as igrejas, né? Com artes sacras, né? Os móveis da igreja, eu faço um monte de coisa legal aí também, Top. né? Então, quiser conhecer, pode chamar nós, quiser conversar, a gente conversa também, né? Pedala também, faz um monte de coisa legal. Às vezes eu esporte. falo pro cliente, não precisa vir aqui só para comprar, não. Pode passar Pode aqui. vir, fica quietinho. Pode passar aqui que a gente Fica olhando conversa. ali as coisas, fica, né? Às vezes a gente precisa, quando chega um irmão lá que não tá nem sabendo o que ele quer, mas ele fica com vergonha, quer comprar o irmão. Fique em paz. Aqui tem muito item para você ver, fica aqui, Joga no meio pra nós, reza Raul. ali, né? Então, você que nos assistiu nessa quinta-feira, que Deus abençoe sua vida, sua família. Não julgue e creia que o seu milagre vai chegar. E compartilha esse vídeo também. Compartilha, bora lá. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Boa noite, Deus Boa abençoe. noite. Beijão. Muito legal. Gente, que top. Que história linda. Eu não imaginava mesmo.